Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o novo Gohan, parte 13. O trovão retumbou no ar, mas essa não foi a fonte da turbulência que Gohan, Lápis e Lazuli sentiram nas nuvens. Ginyu, por outro lado, não pareceu se importar ou notar. Mesmo quando algumas gotas de água gradualmente se transformaram em uma chuva, ele apenas riu enquanto Goku estava à sua frente com a cabeça afundada e obscurecida pela franja. Gohan sabia que seu pai e Piccolo haviam desenvolvido uma rivalidade intensa, mas também sabia pela maneira como falavam um com o outro e pela maneira como Piccolo falava dele, que eles possuíam um forte nível de respeito mútuo. Embora Goku tenha sido literalmente morto pelo homem, testemunhar sua morte o encheu de raiva. Bem, eu não sei como vocês escaparam dessas algemas, mas quer saber? Neste corpo, é apenas um pequeno revés para mim. Ginyu disse. Então, se você está chateado com o coachar do seu amigo verde. Ginyu ergueu triunfantemente os braços acima da cabeça em uma formação de triângulo e dobrou um dos joelhos. Então vá direto para a casa da dor. Gohan cerrou o punho do corpo em que estava preso enquanto observava o corpo que pertencia a ele se exibir como um idiota. Ele queria puni-lo pelo assassinato de um de seus mentores, mas depois de ver seu pai assumir a responsabilidade, sabia que tinha que adiar seu lado mais fraco. Kaioken. Vezes 10, Goku murmurou, sua voz calma comparada à fervura de seu ki. O poder de Goku explodiu no momento em que um raio atingiu, quase derrubando Gohan. Embora o Capitão Ginyu tropeçasse um pouco, seu sorriso arrogante se manteve firme, ele até riu de excitação. Como se alguma flexão dos músculos da aura pudesse me assustar. Ele clicou no solter e deixou os números aumentarem. Viu? São apenas 11 milhões e meio. Eu irritei com níveis de poder mais altos. Por um momento Ginyu continuou a sorrir, e então seus olhos quase saltaram das órbitas. 11 milhões e meio? Gohan sorriu. Ele sabia muito bem que Ginyu não tinha ideia sobre a transformação que facilmente o levaria adiante. Isso era o mais longe que ele iria. Ginyu cambaleou para trás, rindo histericamente. Não, isso não pode estar certo. É apenas um defeito. Eu cuido disso. O extravagante ladrão de corpos mergulhou em Goku, mas apenas atacou o ar. Logo depois ele recebeu um chute no quadril que produziu um estalo tão alto que Gohan se encolheu. Mesmo que ele odiasse Ginyu, ver isso acontecer com seu próprio corpo fazia com que parecesse que ele também estava sofrendo. Depois de cair no chão como uma bigorna, Ginyu se encolheu diante de Goku e sua jornada metódica em direção a ele. Ah não me diga. Ginyu gritou. Você deve ser o lendário Super Saiyan, não é? Me chame do que quiser, Goku rosnou. Ginyu fechou seus olhos e balançou sua cabeça em negação. Não. Sem nenhum recurso real contra o pai enfurecido do dono de seu corpo roubado, Ginyu literalmente cavou seu manual sujo e jogou lama do chão nos olhos de Goku. Com Goku preso se protegendo, Ginyu pulou e o chutou para longe. Ginyu gargalhou com a confiança restaurada e curvou as mãos para trás, acendendo o as com uma energia roxa e sacudida. Canhão leitoso. Ginyu disparou uma rajada de energia escaldante em Goku. O Saiyajin nem sequer se mexeu. Em vez disso, ele literalmente voou através dele e colidiu com o cotovelo na mandíbula de Ginyu. Depois de chutar o mesmo queixo novamente e jogá-lo no ar, Goku avançou logo acima dele e deu uma cotovelada nas costas, quase quebrando o corpo de seu filho ao meio. Renderizado como uma bala roxa e dourada, Ginyu colidiu com a superfície da terra com tanta força que caiu de costas. Gohan acenou com a cabeça em aprovação. Como a chama de uma vela, o ki de Goku se dissipou, olhando para Ginyu enquanto ele jazia quebrado e indefeso. No entanto, assim que ele começou a descer de volta à superfície, Ginyu começou a rir mesmo com tosse e convulsões. Tolo, você realmente acha que ganhou, hein? Goku ergueu a sobrancelha, imaginando se Ginyu havia enlouquecido até que seu corpo se iluminou com um brilho. Preparado para o pior cenário, Gohan plantou os pés e se agachou para estar preparado para intervir a qualquer momento. Mudar. O coração de Gohan acelerou. Se essa palavra significava o que ele pensava que significava então. Agora, uma explosão saiu da boca de Ginyu e foi diretamente para Goku. Com toda a sua força, Gohan saltou no ar e pulou no caminho de seu pai como se estivesse colocando sua vida em risco. Inferno, foi exatamente isso que Lápis e Lazuli fizeram enquanto gritavam de terror, mas Goku sabia o que realmente estava acontecendo. Quando a explosão atingiu Gohan, sua visão ficou branca. Assim como na nave, ele sentiu seu espírito viajar e girar em um círculo desorientador. No entanto, uma vez que sua visão voltou para ele, Gohan não experimentou a confusão e o horror de antes. Em vez disso, ele sentiu apenas uma dor tão insondável que quase desejou ter feito as pazes com sua situação. Ele não estava mais flutuando no céu. Em vez disso, ele estava olhando para cima, com a grama eriçada sob as costas que poderiam muito bem ser uma pilha de lascas de ossos esfareladas. Ele não conseguia se levantar, mesmo que quisesse se mover. Francamente, isso foi o pior que seu corpo já sentiu sem realmente morrer. E ainda assim, ele estava rindo. O coração batendo a 1 milhão de batidas por minuto estava dentro de um baú coberto por um tecido roxo e uma armadura roxa. Um rastreador pairou sobre seu olho. A franja preta e grossa estava colada em sua testa, graças a uma camada úmida de suor e às fortes chuvas. Uma cauda marrom roçou sua perna. Seu corpo parecia ter passado por um moedor de carne, assado e mastigado por um tigre dente de sabre. Mas era o corpo dele. De volta e melhor do que nunca. Gohan brincou. Enquanto isso, um guerreiro corpulento e cinza estremeceu no ar, olhando furioso para seus braços e pernas. Este corpo também não pertencia a ele, mas pelo menos era aquele em que ele veio à Terra.
Chimpanzezinho sorrateiro. Ginyu ferveu de raiva do adolescente meio Saiyan quebrado, mas restaurado. Ele se virou e amaldiçoou o Saiyajin de sangue puro rindo orgulhosamente acima dele. Movimento suave, filho. Goku chamou antes de voltar sua atenção para Ginyu. Parece que todos estão de volta ao lugar ao qual pertencem. Ginyu rosnou. Ainda não. De repente ele abriu os braços e gritou mudar, ainda de novo. Aconteceu tão rapidamente que Goku se protegeu da explosão que se seguiu por instinto, em vez de pular para fora do caminho. Gohan, infelizmente, tentou pará-lo, embora não conseguisse levantar um osso de seu corpo. Com uma onda renovada de raiva desesperada, Gohan fechou os olhos. Esta era a própria definição de mal a pior. Se Ginyu tivesse o poder de Goku, apenas Vegeta teria esperança de detê-lo. Assim que a luz desapareceu, Gohan se preparou. O corpo de seu pai ainda protegia os olhos. Gohan esperava que aquela voz abominável começasse a rir a qualquer segundo. Enquanto isso, o corpo cinza que Ginyu ocupava anteriormente saltou para o chão. E então pulou em um galho de árvore? E pegou uma bolota e começou a mastigá-la? O que no mundo? Perguntou o corpo de Goku. Na verdade, era a voz de Goku também. O cara que deveria ser Ginyu continuou mastigando a bolota sem se importar com o mundo. O mais estranho de tudo é que depois de colocar a noz no chão, ele soltou um guincho em uma frequência vocal que não caberia menos em seu corpo. Você é apenas um agente do caos, não é, Lápis? Lazuli comentou. Goku e Gon olharam para os gêmeos que estavam rindo. Lápis encolheu os ombros. Ei, tudo o que estou dizendo é que já é hora de alguém explorar a vida selvagem por uma boa causa. Ainda perdidos, pai e filho franziram as sobrancelhas enquanto olhavam para frente e para trás entre os gêmeos e o guerreiro que continuava a se comportar como um esquilo, pulando para outro galho e colhendo bolotas. Tive a sensação de que aquele cara tentaria mudar novamente no momento em que voltasse ao seu corpo normal, explicou Lápis. Felizmente, um esquilo rastejou perto dos meus pés. Como se fosse uma deixa, um esquilo bastante exausto pulou em direção à perna de Gohan. Enquanto o lutador cinza que deveria ser Ginyu agia como um esquilo, este esquilo real realmente se levantou e olhou para seus membros com algo semelhante ao choque. Então atingiu Gohan. Seus olhos se arregalaram de agradável surpresa. Este é Ginyu? Confirmando a pergunta de Gohan, o esquilo pulou para trás em um galho e começou a assobiar preguiçosamente como se tentasse escapar da atenção. Isso é. Embora doesse fazer isso, Gohan riu. Serviu bem ao bastardo. Goku flutuou e coçou a nuca com algumas risadas, seu temperamento esfriando. Nossa, fale sobre enlouquecer. Sentindo sua desesperança, o novo Ginyu peludo ficou sobre 4 patas e saiu correndo, enquanto o esquilo em corpo de homem pulava de galho em galho para longe da cena. Pessoalmente quero esmagar o bastardo, disse Lazuli antes de desviar o olhar do irmão, mas o Dr. Grentum aqui provavelmente ainda ficaria chateado. A natureza da natureza, respondeu Lápis secamente. Tanto faz. Então, novamente, quando penso na vida que tem pela frente, talvez deixá-lo assim seja perfeito. A risada de Goku continuou enquanto ele olhava para o caminho que o esquilo percorreu. Filhote, espero que ele engula e se acostume a comer nozes. Enquanto sua irmã protegia o riso, Lápis balançou a cabeça. Quer saber? Duvido que você tenha pretendido isso, mas vou lhe dar crédito, de qualquer maneira. Para quê? Enquanto a chuva continuava caindo das nuvens, Lápis simplesmente balançou a cabeça e enfiou a mão nos bolsos, examinando a área. Ele caminhou até o corpo caído de Piccolo, seu sorriso desaparecendo enquanto ele ficava acima do homem que salvou ele e sua irmã de uma vida como literalmente máquinas de matar estúpidas. Lazuli se juntou a ele, mordendo o lábio enquanto seus olhos se contraíam em uma rara demonstração de emoção. Goku se juntou a eles. Embora Gohan não pudesse se juntar a eles, ele nunca saiu do corpo de Piccolo. Todos os três tinham um relacionamento complicado e muitas vezes antagônico com o Namekusein caído, mas seus rostos se contraíram de dor ao ver seu cadáver. Com um piscar de olhos, Goku abriu um buraco no chão com cerca de 2 metros de profundidade. Sem precisar perguntar, os gêmeos agarraram Piccolo pelos membros e colocaram seu corpo dentro. Goku encheu o buraco com terra. Lápis e Lazuli fecharam os olhos e se ajoelharam na sepultura improvisada. Goku cerrou os punhos. Vejo você no inferno, rei demônio, Goku comentou. Obrigado. Por tudo, Gohan disse, feliz que a chuva estava caindo em seu rosto. Goku foi até seu filho, que o examinou atentamente. Ele manteve um sorriso taciturno. Acho que não deveríamos ter desperdiçado aquele terceiro feijão, hein? Então é isso que você faz com seu próprio filho? Gohan riu. Não é a primeira vez que estou esmagando um Gohan, infelizmente, Goku disse, fazendo Gohan rir genuinamente e depois tossir. Mas por mais que eu odeie dizer isso, acho que você terminou por hoje. Sim, Gohan respondeu amargamente. Olhando para as nuvens através dos dentes cerrados e pelas lentes do rastreador, Gohan amaldiçoou o rumo dos acontecimentos. Sem vingança em Frieza ou Gomen. Todo o treinamento que ele fez não só não resultou em nada, mas também resultou na morte de alguém. Não se preocupe, filho. Vegeta e eu não vamos decepcionar você ou Piccolo. Nós cuidamos disso. Goku fez sinal de positivo para seu filho. Incapaz de enrolar os braços, Gohan simplesmente sorriu de volta. Por mais que eu sugira que você torça nos bastidores, já que você provavelmente é o alvo principal, não é bom tê-lo tão vulnerável aqui, disse Lápis. Temos que levar você ao Almirante. Sim, bom ponto, Goku acrescentou. Lazuli caminhou em direção a Gohan e sorriu para ele. Não se preocupe, eu vou te levar até lá. Obrigado, Gohan respondeu. De qualquer forma, é melhor nos apressarmos e entrarmos em ação, disse Goku. Com a saída de Piccolo, as Dragon Balls não existem mais. Temos que reduzir o número de vítimas ao mínimo. Esse lembrete cansativo deu um nó no estômago de Gohan. Todo o dano, toda a perda que Frieza e seus homens causaram, foram para sempre. E ele não podia fazer nada a respeito. Vamos colocar um alfinete nisso, respondeu Lápis, despertando a curiosidade dos outros. Por enquanto, vamos nos separar e ir atrás dos mais fortes.
Ele se virou e caminhou em direção a Gohan, agachando-se acima dele. Lamento que você vá perder tudo isso, garoto. Eu diria que você se saiu bem aqui, mas bem. Lazuli levantou Gohan enquanto ele tentava rir apesar da dor e passou o braço sobre os ombros dela. Boa sorte, pessoal. Voltarei aqui em breve. Quando a tripulação se separou, Goku se perguntou como seus amigos humanos estavam lidando com o resto das ameaças. Underline, 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 underline. Em outra cidade, Kuririn, Yancha, Tien, Chiaotzu e até Mestre Roshi estavam matando hordas de soldados de Frieza. Os militares da Terra realmente fizeram um bom trabalho contra os capangas de baixo escalão em outras ilhas que encontraram graças às armas de Bulma, então concentraram seus esforços nas ameaças de nível superior. Com a ajuda de sua assinatura Kienzan, Kuririn liderou o ataque ao fatiar e cortar inimigos com eficiência, enquanto as várias técnicas de Tien destruíam alguns grupos. Bom trabalho, pessoal! Yancha gritou. Parece que estamos todos limpos. Kuririn fez sinal de positivo para ele, mas quando ele começou seu voo para o próximo ponto de acesso, ele sentiu outro Ki maligno se aproximando. Quando os humanos olharam para cima, a fonte desse poder não era exatamente o que eles esperavam, um Gremlin verde baixo e rechonchudo, com um olho extra em ambos os lados da cabeça bulbosa. Caramba, olha quem apareceu da pilha do show de horrores, Yancha comentou com uma careta. Ao ouvir o insulto, o homem verde pousou com fúria nos 4 olhos. Como você ousa falar assim comigo, Scarface? Para que você saiba que estou na força genil. Ele se agachou e levantou os 2 braços sobre a cabeça. Eu sou um monte de creme verde, Guldo. Você está com aquele palhaço que roubou o corpo de Gohan, então? Kuririn perguntou. Você não parece muito. Provavelmente apenas um aquecedor de banco, Yancha riu. Calhe a boca. Vocês podem zombar de mim, mas todos vocês terão um rude despertar. Tien zombou não muito convencido. Qualquer um de nós poderia acabar com ele. Prove sua aberração de 3 olhos. Tien simplesmente olhou para os 4 olhos de Guldo e piscou incrédulo. Independentemente disso, ele avançou com um soco que tinha certeza que o mataria imediatamente. Em vez de se esquivar, porém, Guldo respirou fundo até suas bochechas incharem. A próxima coisa que Tien percebeu foi que ele havia partido. Seu soco só atingiu o ar. Que diabos? Tien gritou. Ele simplesmente desapareceu. À sua direita, Tien. Chiaotzu gritou. Tien seguiu a orientação do amigo e com certeza encontrou Guldo em um canto, curvado e com falta de ar. Claramente, ele não possuía velocidade nem habilidade atlética para se mover tão rapidamente, deixando Tien se perguntando como ele conseguiu isso. Perplexo, Guldo tentou acertá-lo. No entanto, Tien o golpeou e avançou contra ele com um chute, mas aconteceu de novo. Guldo prendeu a respiração e desapareceu, e o chute de Tien atingiu o ar. Droga, de novo. Enquanto todos permaneciam perplexos, o indivíduo baixo e de pele branca coçou o queixo, pensativo por alguns momentos até estalar os dedos. Espere um minuto. Chiaotzu gritou. Eu já vi essa técnica antes. Ele está congelando o tempo prendendo a respiração. Seriamente? Ten respondeu. Guldo voltou cambaleante para a cena, com o rosto em um tom de verde mais doentio. Oh merda, eles sabem meu segredo. Eu vou segurá-lo, disse Chiaotzu. Basta atacar ele de novo. Tien. Tien assentiu e voou atrás do Gremlin para sua diversão. Este é o seu plano? Você sabe o que posso fazer, e você vai tropeçar na armadilha de qualquer maneira? Que marrom. Porém, quando Guldo tentou fechar a boca, não conseguiu. Sua mandíbula permaneceu congelada no lugar, deixando-o gaguejar enquanto Tien mergulhou direto nele e o chutou para um ponto de ônibus, sob aplausos de seus aliados. Coberto de vidro e aço, Guldo murmurou algo que soou vagamente como, o que está acontecendo? Tien sorriu e apontou para o homenzinho flutuando com as 2 palmas levantadas, um brilho azul de energia envolvendo-o. Eu também sou vidente. Chiaotzu se gabou antes de abrir mão de seu poder para economizar energia. Vendo-o como uma escolha fácil, Tien voou em Guldo para desferir o golpe final, mas o Homem Verde soltou um grito alto. A próxima coisa que Tien percebeu foi que ele e os outros foram presos dentro de um campo de força azul, suspensos no ar e incapazes de mover seus corpos. O que diabos é isso? Mestre Roshi gritou. Guldo soltou uma risada áspera. Assim, seus idiotas estão ferrados agora. Tente lutar contra isso, meio litro. Ele correu até Chiaotzu e puxou suas bochechas vermelhas, tratando-o como a criança com quem ele se parecia. Embora Chiaotzu rosnasse para ele, ele não pôde fazer nada a respeito. Depois de escanear o ambiente movimentado, Guldo fixou os olhos em um poste de luz. Com o uso de seu poder psíquico, ele arrancou a vara do chão e afiou-a até se tornar uma lança gigante. Assim, essa coisa vai transformar vocês, idiotas, em espetinhos. Guldo exclamou. Depois de girar estilisticamente a lança em seu punho telecinético, Guldo a atirou no grupo de 5, com Kuririn o primeiro da fila. O guerreiro careca fechou os olhos e tentou se preparar para o golpe, sendo Lazuli a primeira pessoa em seus pensamentos. Seu segundo pensamento, entretanto, a força que o empurrava para baixo desapareceu, o que libertou ele e os outros para pularem para fora do caminho na hora certa. Quando Kuririn caiu no chão, ele se virou para Guldo, perguntando-se o que havia causado a mudança repentina de planos. O que ele e os outros viram fez com que suas mandíbulas caíssem na calçada. Claro, o corpo de Guldo estava ali. Só faltava uma cabeça. Sou um péssimo cunhado, Kuririn. Fui e roubei sua melhor técnica. À direita de Kuririn, ele encontrou o lápis, parado em cima de um carro e girando um disco Kienzan acima de sua cabeça antes de jogá-lo fora. O que diabos aconteceu? Guldo gritou. Os terráqueos se viraram e ficaram com vários níveis de desgosto quando descobriram a cabeça decepada de Guldo falando. Oh, vamos lá, isso é simplesmente brega, Lápis brincou.
Num movimento rápido e brutal, ele saiu do carro e caiu com o pé na cabeça de Guldo, esmagando-a como se fosse uma enorme maçã de ferreiro. Sangue verde e pálido respingou em toda sua camisa, deixando-o franzir a testa em desgosto enquanto os outros terráqueos se encolhiam ou cobriam os olhos. Eu realmente deveria ter pensado nisso. Underline, 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 underline. Lazuli acelerou em direção ao mesmo território que Gohan havia acabado de deixar em outro corpo minutos antes, sendo a torre de Korin seu destino. Não consigo nem imaginar estar em outro corpo, disse Lazuli com uma careta. Como diabos é isso? É um inferno, Gohan respondeu. É como? Antes que Gohan pudesse terminar de responder, o que parecia ser uma bigorna de repente atingiu Lazuli com força suficiente para acertá-la a centenas de quilômetros de distância em segundos. E a pior parte? Ela derrubou Gohan com impacto. Gohan! Lazuli gritou antes de interromper sua luta com um salto mortal para trás. Supondo que fosse outra cápsula espacial, Lazuli estreitou seu foco em encontrar Gohan, mas seu ki era tão pequeno depois dos ferimentos sofridos que ela teve que se concentrar diligentemente. Assim que ela levantou voo novamente, o objeto que a atingiu voltou em sua direção em alta velocidade. Assim que se aproximou, Lazuli percebeu que não era uma rocha ou uma cápsula espacial, mas um homem anormalmente musculoso. Mas depois de levantar o cotovelo, ela bloqueou facilmente o joelho que entrava. Com o impacto, ela deu uma olhada nele. Muito parecido com Goku e Vegeta, ele realmente se parecia com um humano comum, apenas 3 vezes maior. Um musculoso, vestido com uma roupa semelhante à de Vegeta, mas com um terno preto cortado na altura dos joelhos. Com seu penteado ruivo, sua cabeça parecia um abacaxi gigante. Desgraçado. Lazuli rasnou. Muito forte para uma gostosa, a grande ruiva riu. Lazuli estreitou os olhos vazios e gelados. Bem, é melhor você sair do meu caminho. O grande homem zombou. Por quê? Para que você pudesse proteger o macaquinho. Eu sei exatamente quem você estava segurando. Oh, que bom. Então matar você me deixará procurá-lo em paz. Lazuli deu um soco no rosto dele e voou na direção de onde foi derrubada, mas o grande bastardo envolveu sua perna imponente com sua mão, girou-a como um laço e a jogou ainda mais longe de Gohan. Completamente farta, Lazuli mergulhou na floresta abaixo para poder tirar esse incômodo de seu cabelo com eficiência. O grandalhão fez um retorno imponente ao local, saltando para uma aterrissagem que fez o chão tremer sob seus pés. Você só me derrubou com um tiro de sorte. Ele rosnou. Você pensará 2 vezes na próxima vez que atacar. Em um movimento mais ágil e ágil do que seu corpo indicava, o grandalhão se abaixou, abriu bem os braços e esticou uma perna para trás. O sorvete premium de baunilha da desgraça com uma cereja no topo. Ele se virou e se agachou com as palmas das mãos voltadas para o chão. Recome. Lazuli só conseguia piscar. Este planeta está sendo destruído pela porra do esquadrão espiritual? Ei! Recome gritou. Não se atreva a manchar a brilhante coreografia da Força Ginyu. Força Ginyu? Então, vocês são amigos daquele rato sequestrador de corpos? Lazuli disse, um gelo seco esquentando em suas veias enquanto ela estalava os nós dos dedos. Então eu realmente vou gostar disso. Você não está gostando de nada, vagabundo. Recome se vangloriou. Você pode ter acertado em mim, mas você é tão fraco que esse rastreador nem registra seu nível de poder. O único que teve sorte foi você, idiota, retrucou Lazuli, tirando o cabelo loiro do rosto enquanto se agachava. Ah, é? Bem, que tal isso de sorte? Recome passou por uma série de movimentos complexos e oscilantes com os braços. Recome. Ele atacou ela como uma grande e estúpida bola de demolição. Chute. O chute atingiu apenas o ar, no entanto, quando Lazuli saltou habilmente e mostrou-lhe como chutar como uma menina, batendo violentamente a perna em seu pescoço e quebrando-a instantaneamente. Ele estava morto antes de atingir o chão. Patético, disse Lazuli enquanto olhava fixamente para o cadáver do soldado. Uma mosca doméstica pelos padrões dela. Ela não pôde saborear a vitória, porém decolou para o céu chuvoso para tentar encontrar Gohan. Depois de todo o trabalho que ele fez para reviver seu irmão após sua violência descontrolada, ela não poderia falhar em sua vida com desleixo. Ela fixou os olhos em foco, procurando por um fraco que meio Saiyan. Underline, 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 underline. O dono daquele que meio Saiyan estava deitado de bruços no meio de uma cidade que havia se tornado um deserto de ruínas, gotas de chuva caindo em suas costas. Prédios derrubados, fumaça enchendo o ar, alguns cadáveres mutilados e carbonizados decorando o fundo. Os terráqueos, o povo de sua casa, todos mortos por causa de seus fracassos. Ele não sabia onde Lazuli estava, ou se ela havia sobrevivido ao que quer que a tivesse atingido. A única coisa que se sabia com certeza era que ele era carne morta. Deixado para morrer em meio a uma cena que ele deixou em milhões de cidades como esta. A primeira rodada de vidas inocentes que ele matou em massa também era uma cidade. Ele poderia dizer, pela falta de crateras, que uma explosão singular tinha causado tudo isso, exatamente como a que ele havia disparado naquele dia. Por mais que ele odiasse dizer isso, por mais que Piccolo criticasse por se castigar, ele merecia. Bem, olha o que temos aqui. Mas ele não merecia isso. Gohan enfiou os dedos no cascalho, reconhecendo aquela voz muito bem. Aquele informante arrogante e pomposo, aquele que criou essa bagunça. Uma frase que poderia ser aplicada a vários incidentes. Ele apenas fechou os olhos, recusando-se até mesmo a olhar para aquele rosto verde e estúpido. Eu vi tudo no solter, começou Gohan. Gohan podia ouvir seus passos circulando ao seu redor como um leão atacando sua presa.
Se você estava tentando se esconder, você realmente deveria ter tirado o seu. Com um chute insensível, ele rolou Gohan de costas. Antes que Gohan pudesse respirar, ele bateu o pé no externo com força suficiente para quebrar a armadura. Recusando-se a gritar, Gohan mordeu a língua apesar de quase fazê-lo engasgar com o próprio sangue. Sabe, durante todos esses anos, tenho tentado definir exatamente o que não gosto em você, começou Gohan, continuando a aplicar pressão no peito. Era como uma antipatia inata no âmago do meu ser. Talvez fosse a maneira como Arepa olhava para você? Ou talvez fossem todas as histórias que ouvi sobre esse jovem Saiyajin que estava passando por todo mundo, e eu simplesmente fiquei cansado de ouvindo todo o hype. Se havia algo que Gohan odiava mais do que o chato falando sem parar, era o fato de que ele não conseguia sequer levantar as mãos para tirar a bota do peito. Olhe para mim. Gohan tirou o pé do peito de Gohan, mas apenas para chutá-lo no rosto e colocar a mesma bota em sua garganta. Embora nenhuma pressão tenha sido aplicada, a pele úmida de Gohan tremia de pavor. Abra os olhos, Gohan. Gohan pressionou levemente o pé, apertando a traqueia de Gohan. Apesar do quanto ele gargarejou, o adolescente Saiyajin manteve os olhos fechados. Assume que me conheces. O menino impetuoso saltou direto do engasgo e simplesmente bateu o pé no pescoço. Nesse ponto, os nervos de Gohan ignoraram seu orgulho e soltaram um uivo rouco de agonia, seus olhos se abrindo e saltando das órbitas. Sua putinha fez isso comigo também, mas agora que tenho sua atenção. Tossindo sangue que escorreu por todos os dentes, Gohan rosnou para Gohan com um vigor que desafiava seu estado de maltratado. Pela primeira vez, ele queria explorar aquele lado monstro cruel e destrutivo dele por nenhuma outra razão a não ser destruir o flagelo adolescente arrogante. Ao colocar o pé de volta no peito, ele cruzou os braços presunçosamente. Esse é o meu maior problema. Cada vez que você chega perto de mim, você age como se fosse muito melhor porque tinha o resto da sua matilha te animando. Pegando meu almoço, me empurrando de lado em todas as oportunidades, quando por baixo dele você não passa de um bebê chorão. Um covarde que estaria acorrentado a mim e agindo sob meu comando em um mundo justo. Como se Gohan não pudesse estar em pior situação, Gohan abaixou o pé e bateu na virilha, ganhando outro grito. Tanto para Arepa, hein? Gohan brincou com aquela voz viscosa dele. Quer saber? Não posso mentir, muito disso é coisa da Arepa. Um cara que vem da minha origem de elite chama a atenção de uma garota como ela apenas por existir. O humor sádico de Gohan se transformou em uma raiva mesquinha e insegura. Mas ela iria se juntar a você. Brincando de boa vontade na merda apesar do ouro com que eu apresentei. Eu deveria ter percebido pela sua aspereza, mas às vezes você só quer o que não pode ter. Não é certo, velho Gohan, garoto? Ele ergueu o dedo e dele saiu um raio que perfurou o ombro de Gohan. Sem ter como lidar com a dor, Gohan bateu a nuca contra o chão úmido. Você quer vingança de Frieza e você não pode ter isso. Ele chutou as costelas de Gohan. Você quer sentar no topo da montanha, mas não consegue alcançá-lo. Ele os chutou novamente. E você quer ser mais legal do que eu, e nunca será. Ele levantou a perna para pisar em Gohan novamente, mas antes que sua bota atingisse o peito de Gohan, o meio Saiyan cuspiu um pedaço de sangue em seu olho. Enquanto um olho ardia sob a palma da mão, o outro estava bem aberto com uma fúria ardente. Lixo de merda! Depois de chutar Gohan bem na mandíbula, ele pisou nos mesmos lábios que cuspiram sangue nele repetidas vezes. Sangue derramado, alguns dentes quebrados. O pior de tudo, a língua de Gohan sentiu o gosto ocasional de sua bota úmida e áspera. Gohan finalmente cedeu ao ataque e saltou para trás e estendeu a palma da mão para terminar o trabalho. Dane-se, Frieza. Eu aceitarei qualquer punição que vier. Que amarelo acendeu em sua mão. Você está morto. Em vez de rolar e amaldiçoar seu destino, Gohan apontou seus dentes machucados e ensanguentados para Gohan para que ele soubesse o quão pouco ele o temia, embora mal pudesse dizer onde estava. Mas se ele fosse morrer aqui, não seria como uma patética sombra de si mesmo. A explosão nunca aconteceu, porque um conjunto de pernas lisas, mas cinzeladas, chutou Gohan contra os restos de um edifício. Gohan balançou a cabeça para se controlar, imaginando se havia sido atingido e simplesmente não sentia dor. Quando ele abriu os olhos novamente, viu um rosto olhando para ele, cabelos longos e escuros e olhos grandes que compartilhavam a mesma cor com o gelo ártico. Apesar da chuva caindo em seu rosto e das nuvens de tempestade pairando sobre ele, a visão daquele rosto lançou uma luz sobre ele, e uma boa dose de perplexidade. Neste planeta, esse rosto pertencia a apenas uma pessoa. Vevidel. Que diabos? O quê? Só levou um ano e algumas botas na cara para esquecer meu maldito nome, hein? Underline, 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 underline. Tudo bem, todos os meus Jace Mates. Ultrapassamos oficialmente os 8 bilhões de espectadores para o massacre da Terra. Muito obrigado. Com uma cidade em chamas e terráqueos correndo para a morte atrás dele, Jace, o lindo garoto de pele vermelha e cabelos brancos da Força Ginyu, segurou seu solter na frente do rosto com um sorriso no rosto e um sinal de paz levantado. Seu parceiro no crime, Burter, andava de um lado para o outro em segundo plano, matando quem quer que tivesse a coragem de escapar com bastante tempo de sobra. E não se esqueçam, amigos. Quem no bate-papo adivinhar o número mais próximo da minha contagem final de mortes terá uma aparição especial na próxima vez que eu for ao vivo, informou Jace antes de atacar preguiçosamente uma coleção de humanos sem nem mesmo se afastar de seu escoteiro. Mas certifique-se de manter esse stream em alta. Assim que ultrapassarmos 10 bilhões de espectadores, um de vocês ganhará a mesma armadura que estou usando agora com meu autógrafo. Depois de sorrir maliciosamente assim que os comentários surgiram em suas lentes, Jace colocou o solter de volta sobre o olho. Ei, senhor influenciador! Chamou o camarada reptiliano de pele azul de Jace, parado em frente a uma praça em chamas.
Preocupe-se menos com sua contagem de visualizações e mais com sua contagem de corpos, porque está muito atrás da minha. Um soldado armado com um rifle rastejou atrás de Burter, mas o soldado veloz torceu atrás dele e quebrou seu pescoço com toda a calma de uma socialite em férias. Uau, mais um ponto para o furacão azul. Não fique muito arrogante, cara. Jace riu enquanto disparava uma bola vermelha de energia da palma da mão. Basta uma dessas bicicletas para nocautear um bando inteiro de humanos. Jace se virou e jogou sua bola de energia em um prédio de apartamentos precariamente inclinado, cheio de humanos, com a precisão de um arremessador All-Star, lambendo os lábios enquanto os gritos de medo aumentavam. No entanto, a bola explodiu em uma chuva de luz antes mesmo de atingir. Furioso por ver seu ataque frustrado tão facilmente, Jace rosnou e olhou ao redor do perímetro. Ok, quem é o idiota que se atreve a destruir minha bola trituradora de fogo? Esse seria eu. Kimono laranja, camiseta azul e cabelo preto espetado e selvagem a tiracolo, Goku pairava sobre os dois soldados e a cidade em chamas com os punhos trêmulos e cerrados. Ainda se recuperando da perda de Piccolo, ele lutou para conter sua raiva pela violência que esses soldados infligiram ao seu planeta, como algumas crianças no parquinho. Depois de descer para encontrar os soldados vermelhos e azuis, ele franziu as sobrancelhas severamente. Só direi isto uma vez, saia deste planeta, agora. Jace e Burter se entreolharam e gargalharam. Você ouviu isso, Jace Mattis? Esse fantoche acha que pode simplesmente entrar com seu corte de cabelo estúpido e começar a mandar em mim. Oh, saia do planeta, estou com tanto medo. Burter riu enquanto dirigia seu solter. Olhe para você, 5.000 níveis de poder e você acha que pode fazer as regras. Acho que alguém precisa de uma dose dolorosa de realidade, caramba. Depois de expirar pelo nariz, Goku balançou os pulsos e esticou as pernas. Tudo bem então, se você realmente quer fazer isso, então não diga que eu não avisei. Você me agrada, cara. Mas se você está com tanta pressa de levar uma surra em uma bandeja de prata, então temos que nos apresentar primeiro. Jace abriu os braços no ar e se agachou sobre um joelho. Eu sou o magma vermelho derretido da força de Nil, Jace. E o lagarto azul cruzou um braço sobre o abdômen e levantou o outro no ar. E eu sou o furacão azul suave e amanteigado, Burter. Seu temperamento se transformou em confusão, Goku coçou a nuca. O quê? Foi só ele ou Freeza pareceu recrutar todos os seus soldados em uma chamada de elenco do Super Sentai? Gá. São sempre os plebeus que nunca conseguem compreender o brilho das poses especiais de Jinil. Burter rosnou. Olhe para esse idiota, agindo como se fosse legal demais para seguir o estilo Jinil. Jace riu, seus olhos focados em seu olheiro. O que, você acha que é algum figurão? Você também tem 100 bilhões de assinantes no Ice Ice? Você tem sua própria linha de salgadinhos de marca mais vendidos? Só para enfatizar seu ponto de vista, Jace tirou de seu solter uma sacola preta que trazia uma foto de seu rosto ao lado do que pareciam ser alguns pedaços de comida vermelha e crocante. Sim, isso mesmo, as bolas de queijo Fire Crusher. Isso vai mandar sua boca direto para o inferno. E se você conseguir fazer sua própria pose especial aprovada pela força de Nil, você pode pegá-las com 50% de desconto. Estou impressionado, eu acho. Goku murmurou. Mas eu vou passar. Jace abriu o saco e jogou em Goku, que o pegou sem esforço. Vamos, experimente. Embora ainda confuso com Ben, tudo, Goku teve que admitir que o cheiro vindo do saco de bolinhas de queijo certamente combinava com suas narinas. E visto que ele não tinha comido desde a manhã, ele poderia muito bem ter se permitido. Então ele pegou alguns pedaços e os jogou na boca. Assim que ele mastigou e deixou que tocassem suas papilas gustativas, a cabeça de Goku se transformou em um reator nuclear. Ah! Goku gritou deliciosamente, vapor saindo de todos os orifícios de seu rosto. Esta é a coisa quente. Espero que gostem. Jace riu sombriamente, apertando as pernas. Enquanto Goku se recuperava do gosto escaldante e espalhava sua boca, Jace mergulhou nele e deu um chute em sua direção. No entanto, Goku instantaneamente reprimiu a sensação de queimação em sua boca e pulou para fora do caminho, respondendo a Jace com um chute nas costas. O quê? Um bastardo humano comum como você já deveria estar desmaiando depois de uma mordida desses, Burter gritou. Bem, eu não sou exatamente comum ou humano, Goku disse encolhendo os ombros. Eu sou um Saiyajin, na verdade. Acabei de ser criado neste planeta. Isso explica tudo então. Jace disse, levantando-se com um hematoma no rosto fervendo. Você é o velhote daquele pequeno koala. O pequeno o que é o quê? Antes que ele pudesse obter sua resposta, Goku sentiu Burter mergulhando em sua direção e bloqueou seu soco com seu antebraço sem se virar. Ao vê-lo ocupado com Burter, Jace tentou aproveitá-lo e atacá-lo com outra tentativa de chute, mas Goku segurou com a sola de sua bota azul. Pior ainda, ele fez isso com um sorriso. Por que você, Jace, ferveu? Os dois recuaram e tentaram socá-lo antes que ele pudesse se abaixar, mas o Saiyajin saltou no ar antes que pudessem pousar. Os soldados de cor complementar o perseguiram e tentaram subjugá-lo com números, bombardeando-o com um enxame de ataques. Para sua surpresa, ele evitou elegantemente seus ataques, sem sinais visíveis de tensão. Jace foi a primeira a recuar, precisando respirar. Cara, essa é uma boceta veloz. Goku deu um soco no rosto dele. E não qualquer parte de seu rosto. Ele bateu no lado esquerdo e acertou a lente de seu solter bem nos olhos. Ah, que pena. Goku estremeceu, nunca foi do tipo que luta sujo. Eu mirei um pouco alto demais nisso. Meu olho. Jace gritou, pressionando. Meu maldito olho. Não apenas o seu olho, Burter gaguejou. Enquanto ele tirava as lascas de vidro do olho sangrando, a compreensão começou a surgir no guerreiro vermelho. Espere um segundo. Meu solter. Meu stream. Com seu rosto já vermelho agora queimando de ódio, Jace lançou ao perplexo Goku uma carranca vingativa. Você está maldito. Jace resmungou, seus dentes eriçando-se contra os lábios. Filho da mãe, estávamos quase lá.
Estávamos com quase 10 bilhões de espectadores e você estragou tudo. Nossa, não é grande coisa, Goku choramingou, apontando para seu rosto. Você deveria se preocupar com seu olho primeiro. Cale-se. Jace gritou antes de debandar Goku com uma onda selvagem de golpes. Embora o único contato que ele acabaria fazendo tenha ocorrido quando Goku deu um soco no rosto dele novamente e o mandou para os escombros abaixo. Calma, Jace. Você está com muita raiva e sem foco agora. Burter aconselhou. Eu cuido desse macaco a partir daqui. Além disso, nós compartilhamos senhas, então vou colocar esse stream de volta em funcionamento. Tanto faz, Jace resmungou enquanto enxugava o rosto. Agora você está pronto para isso, disse Burter, cruzando os braços condescendentemente. Você se acha rápido, amigo? Bem, espere até você tentar me acompanhar quando eu realmente estou tentando. Eu sou o guerreiro mais rápido do universo. Jace chupou os dentes. Cai fora, você não é ainda mais rápido que Freeza. Calma, Jace. Perder a transmissão deixou você toda irritada. Burter voltou sua atenção para Goku. Então, o que você acha, macaco? Um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Goku. Me teste. Burter desapareceu no ar. Goku calmamente rastreou seu movimento rápido enquanto ficava de olho em Jace, caso ele tentasse alguma travessura. Agora eu sei o que você está pensando. A voz de Burter cortou o ar. Onde diabos está esse cara? Bem, dê uma olhada acima de você, meu amigo. Goku casualmente olhou para cima, não expressando nenhuma surpresa quando encontrou Burter pairando sobre sua cabeça. Sim, eu já sabia que você estava lá em cima. Não seja ridículo, você não conseguiu ver nada, zombou Burter. Não há um par de olhos em toda a galáxia que possa me capturar quando eu começar a me mover. Com os olhos fechados, Jace cruzou os braços maliciosamente. Sim, exceto Free. Cala a boca, Jace. Não foi realmente tão impressionante, Goku criticou, esfregando o nariz com um dedo enquanto sorria de orelha a orelha. Tudo o que você fez foi apenas se mover um monte para parecer que você desapareceu. Nada realmente especial, eu não acho. Detestando a zombaria, o rosto do borrão azul ardia em desprezo. Ora, seu pequeno. Ninguém fala mal de mim desse jeito. Burter desferiu uma série de ataques extremamente rápidos, mas recebeu o mesmo resultado de quando supostamente o perseguia, arrastando-se enquanto Goku praticamente dançava ao redor dele. O Saiyan partiu para a ofensiva e chutou no peito, jogando-o contra um poste. Depois que seu corpo atravessou o metal, Burter se encolheu de dor ao cair sobre as mãos e os pés. Em vez de mover o corpo dolorido, ele disparou uma rajada azul pela boca. Cansado de qualquer ataque oral naquele momento, Goku pulou para o lado e explodiu antes que pudesse se conectar com alguém ou alguma coisa. Dane-se. Jace zombou antes de balançar o braço para trás e carregar outra bola quente e vermelha de energia. Isto é para minha influência. Goku olhou para baixo, imaginando que era apenas uma questão de tempo antes que ele interferisse. Bola trituradora de fogo. Quando a explosão saiu das mãos de Jace, Goku não fez nenhum esforço para sair do caminho. Na verdade, ele chutou a bola de fogo como se fosse uma simples bola de futebol, mandando-a direto para as estrelas. Jace ficou apoplética, cuspindo com os olhos esbugalhados enquanto Burter tropeçou e caiu de costas. Sua pele já escamosa lembrando o plástico bolha azul devido aos arrepios que brotou. O que é esse cara? Burter murmurou antes de apertar os olhos. E espere, para onde ele foi? Atrás de você, Burter. Jace gritou, apontando para frente. Quando Burter se virou, ele encontrou Goku parado na calçada atrás dele, um raio caindo no momento precisamente errado para fornecer um flash de luz que fez o Saiyajin parecer uma aparição enviada para matá-lo. E no entanto, assim que a luz se apagou, a única coisa que restou foi um sorriso amigável. Oi? Mas como? Burter gaguejou. Como você pôde se mover tão rápido que nem eu pude ver você? Eu deveria estar. O guerreiro mais rápido do universo? Goku bufou. Sim, eu diria que você está apenas em segundo lugar nesse título agora. É isso. Morre. Burter disparou um tiro, mas Goku escapou de sua visão mais uma vez e reapareceu no lado oposto da rua. Tudo bem, este foi um pequeno desvio divertido, mas tenho que encerrar isso e salvar o que puder, disse Goku, seu rosto ficando severo. Naturalmente, Burter não aceitou nada disso. Um desvio? Jace e Burter, dois dos principais membros do esquadrão mais temido do universo. Um desvio? Burter voltou mancando. Bem, leve isso para a estrada com você. Ele mergulhou em Goku com um punho brilhando em um ki roxo semelhante a uma chama, mas Goku saltou para o lado do soco que se seguiu e o chutou para o alto. O guerreiro azul acabou voando em direção a um feixe de cabos de energia e passando por eles, o que combinado com a precipitação que caía das nuvens, produziu uma onda elétrica que atingiu seu corpo enquanto ele uivava em agonia. E para piorar a situação, toda a eletricidade atraiu um raio que o atingiu em uma tremenda explosão, fritando-o até ficar crocante. O soldado da superelite afundou na calçada com a pele não mais azul, mas uma pilha de fumaça marrom escaldante. Caramba! Goku estremeceu, lembrando-se do choque elétrico que sofreu cerca de meia hora antes, mas com a voltagem amplificada a 1 milhão de vezes. Não posso assumir toda a culpa por isso. Burter, Jace gritou. É isso. Jace não atirou uma bola de fogo, mas uma torrente inteira de sua mão. No entanto, Goku alcançou com seu próprio fluxo de energia azul, atingindo o corpo de Jace e sufocando com luz. Depois que tudo esclareceu, Goku fez uma careta ao perceber que não havia mais vestígios do lutador. Ele pretendia apenas investir o suficiente para nocauteá-lo, mas supôs que alguma raiva residual por Piccolo entrou em jogo. Além disso, suas mãos provavelmente ainda tinham uma ou duas manchas do sangue de todos aqueles capangas do exército Red Ribbon daquela época. Quando ele estava prestes a voar para longe, Goku se lembrou de uma última coisa. Ele examinou a área até que seus olhos alcançaram o objeto de sua busca, a bolsa preta. Vertiginosamente, ele o pegou e comeu mais algumas bolinhas de queijo. Cara, vou dar uma coisa a esses caras, Goku disse em voz alta, sugando sua saliva para conter o calor, eles têm uma comida ótima.
Sotaques estranhos, no entanto. Underline, 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 underline. Mesmo com seu cérebro parecendo uma bagunça, Gon conseguia reconhecer aquele sotaque falando com ele em qualquer parte do universo. Este anjo acima dele não era Videl. Ela era mais alta, usava um piercing no lábio e um conjunto de armadura nas cores que ele usou pela primeira vez no exército de Freeza, uma placa azul escura com detalhes verdes. Arepa, lá vamos nós, disse ela, recuperando um frasco verde de sua armadura. Parece que cheguei aqui na hora certa, embora meu cabelo não combine com esta chuva. Ela se abaixou sobre um joelho, com alarme nos olhos enquanto examinava a extensão dos ferimentos de Gohan. Com suas prioridades distorcidas na presença dela, Gohan de alguma forma se preocupou com o quão horrível ele provavelmente parecia na frente dela agora. Ele esperava que ela não tivesse visto a tortura anterior. Você realmente deixou aquela vadia fazer isso com você? Ela perguntou, mas com um sorriso caloroso no rosto. Cacalha a boca. Gohan respondeu, descobrindo que era capaz de brincar com ela, embora sílabas simples causassem estragos em sua garganta. Você está atrasado. Nunca dentro do prazo, mas sempre dentro do prazo, esse é o meu lema. Ela abriu o frasco e revelou uma agulha contendo uma solução em tom azul petróleo. Tudo bem, vou espetar você com esta agulha aqui. Pode ser veneno, pelo que você sabe. Gon olhou para a agulha, refletindo sobre seu comentário sobre veneno, mesmo que fosse definitivamente uma piada. Claro, mesmo que não fosse, como ele poderia estar em posição de discutir? Seus olhos seguiram em direção ao rosto dela, assim como na primeira vez que se conheceram, quando ela o salvou de uma morte dolorosa como agora, seus olhos azuis possuíam uma seriedade inabalável. Mesmo sendo impotente para fazer qualquer coisa, ele confiava nela completamente. Ela poderia estar pendurando uma lâmina no braço dele, e ele estaria bem com isso. Depois que Gon assentiu, Arepa ergueu o braço flácido e injetou a agulha dentro dele. No estado em que seu corpo estava, Gon nem sentiu isso cutucar sua pele. Assim que qualquer substância que a agulha carregava entrou em sua corrente sanguínea, Gon sentiu o equivalente a um desfibrilador batendo em seu peito e saltou como se suas costas não tivessem sido completamente destruídas. Ele não apenas se sentia perfeitamente bem, mas também se sentia muito mais forte do que antes do roubo do corpo. Arepa enxugou o suor da testa. Uau, graças a Deus! Havia cerca de 30% de possibilidade de que essa merda espalhasse gangrena por todo o seu corpo. Percebendo que estava completamente curado, Gon olhou para Arepa com visão clara. Ao contrário de quase todo o seu mandato na Força Frieza, ela estava com o cabelo solto, e ele tinha crescido até o mesmo comprimento de sua longa juba. De alguma forma, eles ainda tinham a mesma altura. Vê-la sorrir com o cabelo umedecido pela chuva torrencial encheu suas bochechas de vermelho. E graças a Deus isso também consertou esse seu rosto, Arepa disse, mastigando o polegar com um gesto brincalhão. Gon sorriu da mesma forma até ouvir um barulho de pedras. Seu bom humor desapareceu quando Gomen saiu do buraco ao qual pertencia, assim como de Arepa. O viscoso guarda verde parecia pronto para lutar contra seu agressor até ver exatamente o que estava à sua frente. O que ele gaguejou, olhando para frente e para trás entre os dois lutadores de cabelos compridos. Você e você. Na verdade, agora que o viu encolhido de tanto medo, Gohan não sentiu mais tanta raiva. Arepa, por outro lado, estalou os nós dos dedos e rosnou. Acho que devo terminar o que comecei na base. Não, Gon ordenou, prendendo-a com o braço. Eu vou foder esse palhaço. Reconhecendo o tom sinistro de Gohan, Arepa ergueu as mãos em sinal de rendição e se afastou enquanto Gohan dava um passo à frente. Seus olhos se estreitaram enquanto um sorriso mais apropriado em seu tio puxava seus lábios. Sua caminhada era metódica, balançando a cauda para frente e para trás enquanto trovões e relâmpagos explodiam ao seu redor. Quanto mais Gohan tremia de medo, mais os dedos de Gohan tremiam de antecipação. Por que essa cara comprida, Gohan? Gohan perguntou cordialmente. Vocês ficaram muito felizes em conversar mais cedo. Gohan recuou defensivamente até que depois de estremecer demais, gritou foda-se, e disparou contra Gohan. Não fez absolutamente nada além de lhe dar tempo para voar para longe. Claro, ele não foi muito longe, porque Gohan chegou na frente do garoto mais rápido do que conseguiu dizer frieza. Com um soco autoritário, Gohan empurrou Gohan de volta às ruas da cidade e se juntou a ele. Quer saber, amigo? Vou lhe dar uma chance justa contra mim, disse Gohan, rindo enquanto Gohan rastejava para longe em um caminho que Arepa bloqueou. Por que você está concorrendo? Eu disse que estou lhe dando uma chance. Como um boxeador, Gohan ergueu os punhos e pulou para frente e para trás com cada pé. Vamos lutar apenas com os punhos. Sem ki e sem power UPS, apenas força bruta. Até você pode lidar com isso, certo? Gohan disparou outro tiro em Gohan, dando-lhe sua resposta. O rejuvenescido meio Saiyan simplesmente deu um soco para dominá-lo. Ok, então isso só se aplica a mim. Justo é justo. Gohan olhou para Gohan e para Arepa, que havia decidido se sentar com uma perna descansadamente apoiada sobre a outra. Ela não tirou os olhos dele por um segundo. Com uma lâmina de ki em sua mão, Gohan tentou esfaquear o peito de Gohan. Gohan não fez nenhum esforço para se esquivar, apenas deixando a energia se dissipar em seu peito com uma flexão na hora certa. E então ele deu um soco tão forte no abdômen de Gohan que ele sentiu os órgãos se movendo e os ossos desabando. Gohan caiu no chão aparentemente em câmera lenta, gemendo de dor e apertando o estômago. Como Gohan havia feito com ele, Gohan usou o pé para primeiro empurrá-lo de costas e depois esmagar seu peito, franzindo a testa insensivelmente enquanto o observava cuspindo sangue. É muito simples porque eu não gosto de você, Gohan, ele começou, levantando o pé. Você é um chorão.
Ele pesou no queixo. Preso. E então seu estômago. Pequeno idiota. E então a virilha. Gohan deu um passo para trás, cruzando os braços como um médico simplesmente observando enquanto Goma enrolava na chuva, gritando tão alto quanto um trovão. Ele caminhou em direção a ele e reprimiu seu esforço para se levantar novamente com um chicote humilhante de sua cauda. É verdade que ele usou a mesma cauda para levantá-lo também, dobrando-se sobre um joelho e enrolando-o em volta do pescoço para arrastá-lo para o chão. Seu rosto permaneceu monótono enquanto Gohan se contorcia desesperadamente em suas garras. Você trouxe tudo isso para si mesmo. Gohan zombou antes de desenrolar o rabo e dar um soco no centro do rosto dele. O corpo de Gohan voou para Arepa, que indiferentemente o afastou com uma explosão de ki. Quando Gohan caiu de cara no chão mais uma vez, Gohan voltou para continuar a loucura, parando apenas quando ouviu a risada da voz gorgolejante do rato. Que porra é tão engraçada? Gohan exigiu, virando fisicamente de volta enquanto seu temperamento reaquecia ao ver seu rosto quebrado, mas arrogante. Isso é tudo que você é, CH chimpanzé. Ele parou para cuspir sangue. Um macaquinho selvagem e violento que será derrubado por Frieza. E então eu estarei rindo de vocês dois assim que aparecerem no inferno. Um interruptor de fúria foi acionado com sucesso. Gohan chutou Gohan no rosto e levantou o pé uma última vez. Cuidado com o que você deseja. Seu pé caiu. Espere. Arepa ligou. Ela deixou seu assento e deslizou ao lado de Gohan. Seus olhos azuis se estreitaram em fendas desdenhosas em direção à risada de Gohan. Leve isso com você no caminho. Gohan se virou para ela com a sobrancelha levantada, perguntando-se se ela estava prestes a matar para si mesma para salvá-lo do problema, ou dar a Gohan um último insulto mesquinho. Ele obteve sua resposta quando Arepa apertou um punhado de seu cabelo preto e desgrenhado e deu um beijo desleixado em sua cabeça. Seu corpo voltou ao estado em que estava pouco antes de ela espetá-lo com a agulha, paralisado, hipnotizado e completamente à sua mercê. Passaram-se apenas alguns segundos, mas quando acabou, Gohan se sentia como um ser totalmente novo. A sensação dos lábios macios dela contra eles era diferente de qualquer sensação em toda a sua vida. Isso o deixou olhando para ela com olhos do tamanho de ovos de ganso enquanto um rastro de saliva dela pendia de sua mandíbula afundada. Depois de lamber os lábios com um sorriso satisfeito, Arepa cuspiu no rosto de Gohan. Todo o humor ao qual Gohan teimosamente se agarrou foi lavado por uma combinação da saliva de Arepa, da saliva de Gohan e da chuva batendo em seu rosto. Ele só possuía dor e desprezo amargo e ciumento. Um estalar de dedos de Arepa tirou Gohan de qualquer dimensão em que ele estava preso. A qualquer hora, idiota. Gohan balançou a cabeça e, optando pelo método mais completo, reuniu o ki na palma da mão. Para sua surpresa, Arepa fez o mesmo. Quando ela se virou para ele e piscou, ele quase esqueceu quem era novamente. Ambos dispararam contra o bajulador que lhes trouxera tantos problemas e observaram alegremente seu corpo se desintegrar em átomos. Assim que terminou, Gohan se dobrou como se estivesse em uma guerra, respirando fundo. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, Arepa agachou-se até a altura dos olhos dele com um sorriso tímido e travesso nos lábios de uma morte doce e feliz. Como você pode ver, Gohan, ela respirou segurando seu queixo e acariciando seu lábio inferior com o polegar. A respiração dela fez cócegas em sua pele. No final, você e ele tinham algo em comum. O que? Gohan perguntou, incapaz de tirar os olhos do polegar dela. Vocês dois me pagaram o que devem. Underline, 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 underline. O ruim da chuva era o quanto ela bagunçava o cabelo dela. O bom é que lavou a maior parte do sangue de sua camisa. Bulma permaneceu sentada em cima do carro. E Vegeta também. O fanfarrão príncipe Saiyan que vivia para derramar sangue e falava repetidamente sobre como ele queria exterminar até mesmo os alimentadores do exército de Frieza estava, apenas sentado desconsolado enquanto todos os outros lutavam. Os sobreviventes de West City evacuaram ou foram para os postos médicos subterrâneos, deixando os dois sozinhos. O único barulho entre eles eram as gotas de chuva e trovões ocasionais. Depois de uns bons 45 minutos sentada na chuva, Bulma finalmente encontrou forças para falar. Quantas vezes você saiu de uma cidade assim? Ela não esperava uma resposta, mas depois que o pensamento continuou circulando pelo dreno de adrenalina que era seu cérebro, ela teve que vocalizá-lo em algum momento. Como você espera que eu responda isso, mulher? Embora Vegeta tenha respondido surpreso, a atitude característica de Bulma ressurgiu. Um cálculo, uma estimativa, alguma coisa substancial. Em um bom ano, eu teria atingido cerca de 20 planetas. Estive na organização de Frieza dos 4 anos até o ano passado, aos 38 anos. Você é bom em matemática, não é? Você geralmente tinha 3 ou 4 pessoas com você, certo? Sim. Pouco menos de 2 milhões de cidades, Bulma respondeu apenas um segundo depois. Bom saber. Por mais alguns minutos, eles continuaram sentados em silêncio, até que... Não sei quantas vezes mais terei que deixar isso claro para você, Vegeta disse. Eu não presto. Isso é o que eu sou. Eu sei, disse Bulma, sua voz finalmente elevando-se acima de uma expressão inexpressiva. Eu disse isso no momento em que você entrou pela minha porta. Você disse isso. Você se gabou disso. Mas eu nunca realmente pensei sobre isso, sabe?
Seja porque ela estava sucumbindo à chuva, ou ainda se recuperando da experiência de quase morte, ou ambos, Bulma começou a tremer. Mas passando por isso sem ninguém para me salvar, e realmente sentindo que estava prestes a morrer sozinho, vendo pessoas morrerem daquele jeito. Ela parou para segurar o queixo, risadas histéricas surgindo. Tipo, uau, foi realmente real e não apenas uma invenção do passado acontecendo comigo e com outras pessoas ao meu redor. E é tipo, puta merda, você também fez isso. Vegeta exalou pesadamente pelo nariz. Bulma lançou um olhar furtivo para ele. Seu rosto estava tão cansado quanto naquele dia em que ela se sentiu compelida a beijá-lo. Deus, eu odeio o que sinto por você. Você acredita que eu ainda quero que você fique aqui? Você é um tolo, então sim. Você certamente está certo sobre isso. Mas Vegeta... Ela agarrou a gola da camisa que ainda tinha vestígios do sangue daquela ruiva. Vegeta se virou para ela, prestando toda a sua atenção. Se você sobreviver a isso e voltar lá e manter aquela organização funcionando de qualquer forma, então tudo muda. Fique aí. Nunca mais mostre seu rosto perto de mim ou de nosso filho novamente. Ela injetou convicção destemida em cada sílaba. Vegeta olhou para ela com seus olhos escuros e duros. Aquele olhar penetrante fazia com que até os maiores egos parecessem microscópicos, tanto que até Bulma recuou 1 centímetro. Felizmente ele virou a cabeça diretamente. Justo. Outro momento de silêncio. Mas, você já sabe disso, disse Bulma. Quero dizer, é por isso que você está sentado aqui em vez de fazer o que está literalmente em seu sangue com um monte de pessoas que você quis matar durante toda a sua vida. Certo. Porque você sabe o que isso fez com Gohan. E porque de alguma forma eu escapei passou pelo seu botão de assassinar tudo que me irrita. E agora você tem a infelicidade de me ver como uma pessoa real. Vegeta riu, com verdadeiro humor, você é menos uma pessoa e mais a megera mais mimada, insuportável, enlouquecedora e brincalhona que já conheci em toda a minha existência neste universo. Exasperada com o insulto 9000 do Saiyajin, Bulma suspirou e recostou-se no carro com os cotovelos. Maravilhoso. E é por isso que eu tenho essa necessidade de proteger você. Cada última partícula do espírito que a deixou desde a briga de gritos no complexo voltou ao rosto de Bulma. Seu corpo balançou para trás tão rápido que ela quase caiu do carro. No momento em que ela olhou para ele, Vegeta já estava carrancudo para ela normalmente. Você acabou de dizer em vegetariano que se preocupa comigo? Absolutamente não. Você fez. Eu vou te matar. Admite. Eu prefiro morrer. Balançando a cabeça, Bulma olhou para a poça de água que se formou sob os pés dela e de Vegeta. Em seu reflexo, ela podia ver não apenas seu sorriso tolamente vertiginoso, mas o próprio sorriso divertido de Vegeta que quase poderia ser chamado de sorriso se examinado mais de perto. E a sola de um pé branco, e no de 3 dedos flutuando alguns metros acima deles também? Meu querido e precioso príncipe macaco, tenha cuidado com o que você deseja. Você nunca será capaz de encostar um dedo em mim com seu nível de habilidade. As palavras giraram em torno da cabeça de Vegeta a uma velocidade que rivalizaria com a de um ciclone. O garoto estava parado no centro da sala, a câmara mal iluminada, ofegando pesadamente com a franja presa no rosto, sua armadura já tão machucada quanto seu corpo após a missão da qual acabará de retornar. Mas o homem à sua frente, com seu sorriso perturbadoramente cordial estendendo-se em seus lábios roxos, o chamou para uma sessão de sparring improvisada. Tente novamente. Depois de manifestar seu descontentamento com um grunhido, Vegeta assumiu sua postura. Ele odiava suas sessões de treinamento com Frieza. Pareciam nada mais do que uma demonstração infrutífera de sua futilidade. Mas todas as vezes ele se envolvia no desafio e queria alcançar a meta inalcançável de superá-lo. E então ele voou em direção à Frieza com uma avalanche de ataques de seu pequeno corpo, nenhum deles atingindo nada além do ar frio da câmara. Ele continuou até que Frieza o afastou com nada além da ponta do dedo. Depois de cair de costas doloridas, Vegeta mordeu o lábio para conter um grito de dor. Frieza suspirou com imenso tédio, incitando o temperamento volátil de Vegeta. Infelizmente parece que você ainda tem um longo caminho a percorrer, jovem príncipe. Mas talvez você possa se esquivar de mais do que apenas alguns raios. Vegeta se levantou, fogo queimando em seus olhos. Ele olhou para a unha preta e brilhante na ponta do dedo indicador estendido de Frieza, esperando que uma luz rosa se formasse. Quando isso aconteceu, tornou-se o único objeto de seu foco, e então se tornou um feixe direcionado diretamente para ele. Vegeta saiu do caminho, mas outro raio veio em sua direção no segundo em que ele pousou. Ele pulou para fora do caminho e depois saltou para a esquerda do próximo. Então ele se esquivou do próximo. E então, o próximo acertou-o bem na perna assim que ele levantou a cabeça. O corpo diminuto do príncipe desmoronou no chão assim que a viga pousou. Não atravessou, o que de alguma forma aumentou sua frustração. O bastardo nem achou necessário aplicar um pouquinho de força letal e ainda fez seu joelho parecer uma fornalha. TSK, 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 para o príncipe de uma raça guerreira que só viu seu reinado de terror terminar nas mãos de um cataclismo. Sua habilidade ainda é deficiente, Frieza repreendeu. Vegeta observou os pés rosados e pálidos de Frieza se aproximarem cada vez mais dele até pararem a alguns centímetros de seu nariz. Ele se agachou, colocando suas pupilas vermelho-sangue diretamente na frente do rosto de Vegeta. Seus olhos se estreitaram em fendas, enquanto seu sorriso se alargava. Você está longe de conseguir se envolver comigo, Vegeta. E é por isso que você ainda é uma formiga. Vegeta baixou a cabeça no chão, cansado de ver o rosto de Frieza. Sua mensagem sob as palavras soou alta e clara. Vegeta não escondeu bem seus verdadeiros sentimentos por Frieza. O objetivo dessas sessões deve ter sido parcialmente colocá-lo de volta em seu lugar, como um animal de estimação que precisa ser domesticado. Após um estalar de dedos, a cadeira preta de Frieza pairou em sua direção. Ele entrou e bocejou enquanto flutuava para fora da sala. Faça uma limpeza, sim?
Vegeta bateu no chão e saiu imediatamente, recusando-se a limpar o quarto. Ele marchou pelos corredores, tão frustrado como sempre. Uma sala médica foi a primeira coisa em sua mente, e assim que terminou a cura, capitalizou as poucas horas de treinamento disponíveis. Infelizmente, ele não foi muito longe até que o corpo baixo de um menino parecido com um sapo roxo ficou em seu caminho, ganhando um rosnado feroz. Kui, o caipira miserável que estava na Força Frieza há apenas algumas semanas e já havia atraído a ira de muitos soldados, principalmente Vegeta. O que é isso agora? Uma sessão de treinamento com frieza foi demais para você aguentar? Ele perguntou com um sotaque paternalista que fez a cauda de Vegeta se arrepiar freneticamente. Se for esse o caso, espero que você seja o próximo para que minha visão possa finalmente ser poupada do seu rosto, Vegeta zombou. Como se você falasse, Florista Kui respondeu uniformemente. Você com certeza lança ameaças como se fosse um merda, mas nunca age de acordo com elas. Vegeta deslizou um pé para frente e ergueu o punho para o provocador roxo. Posso corrigir isso agora mesmo. Crianças. Os dois pequenos rivais imediatamente se endireitaram ao som da voz de Zarbon. Sua chegada vinda do corredor atraiu ainda mais a ira de Vegeta, embora ele teria sido imprudente em falar sobre isso. O oficial esguio e de pele azul também não parecia muito satisfeito em ver Vegeta. Eu não preciso de vocês dois pirralhos fazendo cena, Zarbon resmungou. Vão para outro lugar, vocês dois, ou vão se arrepender. Vegeta sibilou entre dentes, mas com o poder de Zarbon sendo o que era, ele não teve escolha a não ser seguir as ordens. No entanto, assim que ele se virou, um pedaço de catarro que cheirava como se tivesse sido lavado das profundezas de um esgoto bateu em sua bochecha. Com o sangue pegando fogo, Vegeta se virou para despedaçar Kui, mas o pequeno bastardo já estava correndo enquanto as costas de Zarbon já estavam viradas. Vegeta correu atrás dele com o punho fechado para trás, mas sua perseguição foi interrompida por uma perna com uma faixa azul marinho em seu abdômen que o jogou contra a parede mais próxima. O que eu te disse, Vegeta? Zarbon repreendeu. Com o corpo já machucado, Vegeta sentou-se cautelosamente, segurando o lado do corpo enquanto olhava para seu superior com apenas um olho aberto, saliva repugnante pendurada em seu queixo. Você não viu isso? Tudo que vi foi um macaco perturbador ignorando uma ordem. Agora vá para o seu dormitório e para nenhum outro lugar. Que tal um tanque de cura? Em nenhum outro lugar. Uma concessão, a única opção disponível que não lhe causaria mais dor. Vegeta levantou-se com a cabeça baixa. Ele limpou a saliva de Kui do rosto, exercendo toda a sua disciplina para não jogá-la na direção de Zarbon. Sabendo que Zarbon poderia rastreá-lo com seu rastreador, o príncipe Saiyan mancou até seu dormitório, em vez do tanque de cura que seu corpo destruído ansiava. Cada passo que Vegeta deu veio com hostilidade. Não havia nada que ele odiasse mais do que esta vida, em dívida com outros homens, com a sujeira mais baixa livre para humilhá-lo sem retaliação por nenhuma razão além da herança que sua cauda barulhenta orgulhosamente denotava. Um dia, ele mataria Zarbon, Kui, Frieza e todos os outros bastardos podres que ousassem atacar o príncipe de todos os Saiyajins. Uma vez dentro de seu quarto, Vegeta arrancou as luvas e as jogou em um canto. Nappa e Raditz, sentados em duas camas, o cumprimentaram com acenos de cabeça. Vegeta foi até Raditz, que estava brincando com seu rastreador, e o derrubou da cama com um soco no queixo. O que eu te contei sobre sentar na minha cama? Vegeta retrucou. Deveria ter deixado você apodrecer com o resto daqueles malucos depois de sua exibição lamentável. Desculpe, príncipe, Raditz respondeu, esfregando o queixo com uma carranca. Um guerreiro lixo de uma linhagem lixo que nunca contribuirá com nada que valha a pena. Vegeta continuou enquanto se sentava na cama. Nappa riu. Ah, vamos Vegeta, vá com calma com ele. Teríamos perdido um belo saco de pancadas. Até mesmo Vegeta soltou uma risada de mau humor, enquanto Raditz resmungou e recuou para uma terceira cama. Estou farto de tudo por aqui. Como foi sua luta com Frieza? Nappa perguntou. Como você pensa? Nappa suspirou, parecendo tão exausto quanto Vegeta. O homem já estava sob o controle do frio antes mesmo de Vegeta nascer, e o estresse estava começando a abalá-lo. Espero que ele nunca mais me chame para outro treino, Vegeta resmungou. Mais 10 minutos daquela aberração me tratando com condescendência? Pelo canto do olho, ele viu Nappa estalando os dedos ansiosamente para chamar sua atenção, mas com o estado em que se encontrava e seu temperamento ainda em chamas, ele não queria olhar para ninguém. Ele apenas olhou para frente e mordeu os dentes. Eu prefiro morrer, meu querido e precioso príncipe macaco. O rosto de Vegeta empalideceu. Ele nem sequer moveu os olhos, assustado demais para sequer tentar ver a expressão do homem à sua esquerda, a fonte daquela voz viscosa e nasal. Pela primeira vez, a criança Saiyajin desejou estar mais atento às suas palavras. Cuidado com o que você deseja. Por um momento, o coração de Vegeta parou. Apenas uma voz poderia arrancar tal reação dele, não importa sua idade, não importa seu ambiente e não importa seu poder. Sem sequer olhar para cima ou ao redor, ele podia sentir os tremores de Bulma ao seu lado. O aço do carro em que ele estava sentado retumbou abaixo dele. Quando finalmente ergueu a cabeça, expressou mais confusão do que medo. Parecia Frieza, mas a figura pairando acima não se parecia muito com ele. Sua pele pálida e roxa havia se tornado cinza. Ele não usava armadura, deixando apenas um peito nu com uma concha roxa que brilhava como uma joia incrustada abaixo dele. E seu rosto? Ele se parecia mais com Cooler do que com o tirano que conheceu durante toda a sua vida. Não havia nenhuma concha branca semelhante a um capacete, nem chifres, apenas uma cabeça lisa e redonda encimada por outra concha roxa. Mas aqueles olhos estreitos e vermelho sangue nunca poderiam ser enganados.
F. Freeza. Depois de esquecer brevemente o que estava ao seu redor, Vegeta apertou a garganta ao lembrar que a mãe de seu filho estava sentada ao lado dele. Operando apenas por impulso, ele reuniu o máximo de ki que pôde em uma fração de segundo e atacou o tirano transformado. Durante a erupção de fumaça e luz que se seguiu, Vegeta agarrou Bulma e voou para longe tão rápido que quando chegou à Corporação Cápsula, teve que parar e recuperar o fôlego. A cúpula amarela, construída para ser a prova de desastres, foi em grande parte poupada pelo ataque, mas faltava um pedaço do telhado. Vegeta desceu até a abertura e empurrou Bulma para longe. Encontre um de seus aviões e voe o mais longe que puder. Eu não dou a mínima para onde você vai, apenas saia daqui. Bulma não respondeu. Em vez disso, olhou para a parede com os olhos dilatados, ofegando com uma expressão doentia, como se fosse ela quem estivesse gastando sua energia para voar. Bulma. Ao ouvir seu nome, ela se recuperou e balançou a cabeça. Sim, você está certo. Eu farei isso. Ela se virou, indo embora como se cimento enchesse suas pernas. Confiando que a presença de Freeza havia deixado uma impressão angustiante o suficiente para ela realmente ouvir pela primeira vez, Vegeta girou nos calcanhares para voltar para fora. Ele duvidava que a explosão tivesse feito alguma coisa, mas precisava de distração. Vegeta! O príncipe Saiyajin cravou o calcanhar no chão e se virou com uma carranca impaciente. Bulma, o que você está fazendo? Você não. Suas palavras furiosas se dissiparam ao ver seus olhos taciturnos e preocupados. Quando alguém tão feroz quanto ela expressava tanta angústia, isso roubava sua atenção. Ele esperou que ela falasse com a respiração suspensa. Seu rosto se contorceu antes que ela pudesse terminar de falar, como se ela estivesse tentando arrancar a frase de si mesma. Vegeta teve vontade de gritar para ela cuspir, mas mordeu a língua. Eu te amo. Vegeta congelou sua expressão cautelosa. Tal afirmação soou evidentemente absurda quando feita em relação a ele. Inferno, ela até formulou isso mais como uma pergunta, como se tivesse sido inserido em seu cérebro por uma fonte externa e ela não tivesse certeza se havia sido alimentada com as palavras erradas ou não. Mas como todas as coisas entre o Saiyajin de cabelo flamejante e o terráqueo de cabelo azul marinho, fazia sentido quão pouco fazia sentido. Ele se virou e olhou para o céu cinzento e nublado que derramava chuva no complexo. Além dos muros aguardava a luta para a qual ele havia preparado toda a sua vida miserável e infestada de violência. Talvez ele também tivesse outra vida pela frente. Vendo o jeito que Bulma olhava para ele, ele não conseguia se imaginar abandonando aquilo. Você não me viu pela última vez. Ele voou para longe, deixando Bulma para trás apenas por enquanto. Quando ele voltou para o centro devastado, ele descobriu Freeza sentado preguiçosamente em cima do carro em que ele e Bulma estavam, observando suas unhas pretas como se elas fossem a única coisa interessante no mundo. Só de vê-lo, e saber o quão facilmente ele poderia ter matado Bulma se não tivesse agido rapidamente, o sangue Saiyajin de Vegeta ferveu. Ela se foi? Freeza perguntou. Os olhos de Vegeta viajaram para cima. Ele podia sentir o ki de Bulma saindo da área felizmente. Ele desceu para as ruas, permanecendo calmamente enquanto Freeza saltava de seu assento. Mesmo que o lagarto reivindicasse uma forma drasticamente diferente, seus maneirismos detestavelmente elegantes e recatados o fizeram parecer o mesmo de sempre aos olhos de Vegeta. Eu espero que sim, pelo menos, Freeza continuou. Eu não gostaria que você se distraísse enquanto finalmente fizesse sua grande tentativa de me combater, afinal. Vegeta flexionou a mandíbula. Se Freeza quisesse perseguir Vegeta e matar Bulma, ele poderia fazê-lo tão facilmente quanto bebericou uma de suas taças de vinho. Uma garota muito atraente, devo dizer, ele se divertiu. Embora eu não consiga conter meu choque com a ideia de um malandro como você namorando uma mulher tão comum e delicada. Talvez você fosse mais do que apenas um imundo. Afinal, um Neandertal temperado. A única coisa que eu sou, Vegeta disse entre uma fileira de dentes, é o Saiyajin que vai destruir você. Você não seria o primeiro nobre Saiyajin chamado Vegeta a fazer tal declaração. Freeza levou o punho ao queixo e riu. E temo que você tenha o mesmo resultado final esperando por você. O quarto Vegeta sibilou entre dentes enquanto lutava para conter sua raiva. Eu nem precisei desta forma para matar o rei em combate, então considere-se distinto nessa frente, príncipe. Freeza riu. Embora deva confessar, estou mais intrigado com o que o menino é capaz. Suficiente. Vegeta retrucou, o botão errado foi pressionado. Com um rugido feroz, ele acabou com o bate-papo e foi direto para a batalha, liberando o poder que havia passado 2 anos aprimorando em uma tremenda explosão de aura que abalou cada pedaço de matéria que cercava ele e seu tirano. Enquanto a desordem e a desordem sopravam de um lado para outro, Freeza não se moveu um centímetro. Nem mesmo seu sorriso murchou. Finalmente, Vegeta chegou perto do seu limite. Ele se acalmou exalando enquanto sua aura azul se acalmava. Com todo o seu poder fluindo poderosamente, Vegeta finalmente teve certeza de que poderia derrotar Freeza. Chega de medo, chega de observar sua língua. Chega de temer se o homem estivesse logo ali para repreendê-lo. Chegou a hora de ele aproveitar sua vingança. O príncipe dos Saiyajins e o extintor do Saiyajin se encontraram no ar em um choque de destino. A onda de choque por si só derrubou alguns edifícios. Freeza deu o primeiro golpe, cravando suas garras no rosto de Vegeta, exatamente como ele costumava iniciar os treinos na juventude. Ao contrário daqueles dias, porém, Vegeta pulou para fora do caminho sem esforço, a cautela era uma memória distante. Com um golpe de seu próprio punho, ele tentou finalmente acertar um golpe em Freeza pela primeira vez em sua vida, mas não conseguiu mais uma vez.
Quase no mesmo movimento de sua evasão, Freeza deu um chute no rosto de Vegeta. O Saiyan voou para as nuvens para evitar. Ele desceu com um golpe que atingiu 1 centímetro daquele pescoço branco até que Freeza desapareceu de vista. Embora Vegeta estivesse inquieto de aborrecimento, ele não ficou abalado. Ele podia sentir o ki de Freeza emanando de algum lugar atrás dele. Quando ele se virou, encontrou o lagarto parado no topo de um prédio com o braço estendido, a palma da mão queimando com um ki mortal. Uma explosão saiu das mãos de Freeza, e para sua visível surpresa, Vegeta pegou em vez de se esquivar. Quando a explosão o mandou de volta para a rua, Vegeta cerrou os dentes, o suor combinando com a chuva umedeceu sua testa. Embora a explosão lhe tenha causado mais problemas do que ele esperava, ele precisava provar que poderia lidar com o poder de Freeza. Assim que conseguiu controlar tudo, porém, ele lançou a explosão em uma praça e reduziu um supermercado a alguns pedaços de sucata e concreto. Ele observou as palmas das mãos enluvadas. Eles carbonizaram com fumaça, cortesia do calor da explosão. Mas ele resistiu. No entanto, ele ainda não havia tocado nele. Tão determinado a acertar um ataque quanto estiver em todas aquelas intermináveis e entorpecentes lutas de sua juventude, ele cerrou os punhos. Quando ele olhou para cima, viu Freeza levantar a mão e apontar o dedo indicador. Aquela pequena luz rosa se formou ao redor da ponta novamente, e não demorou muito até que um raio voasse na direção do rosto de Vegeta. Como sempre fazia, ele saiu do caminho daquela viga e pulou para a próxima. Um salto para a esquerda e o próximo atingiu um sinal de pare. Ele abaixou a cabeça da próxima viga, e quando se levantou, outra viga estava indo direto para ele. Ao contrário de um treino que ainda se destacava em sua cabeça, ele não levou uma trave no joelho. Em vez disso, ele se afastou dele, saiu das 3 rodadas seguintes e se aproximou cada vez mais do prédio. No próximo raio que Freeza disparou, Vegeta não se abaixou. Em vez disso, ele o golpeou, empurrou para frente e finalmente acertou o punho enluvado na bochecha de Freeza. O lagarto voou do prédio e bateu em outro, despedaçando-o. Vegeta fez questão de assistir cada segundo da demolição. Um sorriso malicioso ao qual ele não pôde resistir apareceu em seus lábios. Foi o mais próximo que ele já sentiu da alegria infantil. Ele bateu no bastardo. Se ele não pudesse dizer mais nada, ele bateu nele. O que você acha disso, Freeza? Vegeta gritou. Freeza flutuou dos destroços, tirando alguns arranhões de seu corpo. Apesar de receber o golpe, ele permaneceu perplexo. Na verdade, ele até manteve seu sorriso bem-humorado. Não muito, eu confesso. Mas meu Deus, Vegeta, 1 ano fora das minhas correntes e você finalmente cresceu. Eu me sinto como um pai orgulhoso observando seu único filho que sobreviveu. Aquele pequeno momento de orgulho se transformou em raiva. Se havia algo que Vegeta mais odiava em Freeza, era a maneira como ele se considerava uma figura paterna sábia. Ele colocou as mãos para trás, pronto para fazer Freeza pagar, até sentir um ki entrar em cena. Afaste-se, Kakaroto. Freeza olhou para cima e engasgou de surpresa ao ver o Saiyajin de cabelo selvagem e vestido laranja pairando a poucos metros de Vegeta. Bem, se não é a cara do outro Saiyajin renegado que tentou se opor a mim quando eu acabei com o planeta Vegeta. As veias de Vegeta incharam, fervendo pela confirmação definitiva do destino de sua raça direto da boca do cavalo. Goku, é claro, não sentia o mesmo, principalmente cativado por finalmente ver o bicho-papão de Freeza pela primeira vez. Espere, Freeza disse, seus olhos penetrantes brilhando. Você deve ser o pai de Gohan, então. Ele deu uma risada elegante, cobrindo a boca com um sorriso alegre. Que maquinação poética do destino. O Saiyan que tentou tomar uma posição final teve que ver seu planeta desmoronar em primeira mão, e agora seu filho e o filho de seu filho devem compartilhar o mesmo destino. Devo dar crédito ao escritor que orquestrou circunstâncias tão angustiantes. Goku flutuou ao lado de Vegeta. Esse cara é sempre tão pretensioso? Vegeta rosnou. Sim. E não se preocupe, não estou aqui para interferir. Mas quando senti vocês dois brigando, tive que dar uma olhada. Vegeta olhou de soslaio para o Saiyajin mais jovem com desdém. Bem, se você tem a impressão de que terá uma turno, não se engane. Não se preocupe, Goku respondeu com um sorriso despreocupado, eu sei o placar. Vegeta e Freeza desceram as ruas. Pelo canto do olho, ele viu os terráqueos de quando lutaram contra Avocado chegarem ao local e se reunirem em torno de Goku, embora ele não se importasse muito. Ninguém seria necessário para esta luta, nem mesmo Gohan, presumindo que ele estivesse no corpo certo. Qual era o nome do seu outro subordinado, o menos brutal? Rabanete, certo? Freeza perguntou. Se eu soubesse que ele era filho daquele bravo guerreiro, talvez eu tivesse sido ainda mais gentil com vocês 4. Eu nunca pedi ou precisei de nenhuma concessão sua. Vegeta zombou. Com um toque de escuridão, Freeza riu. Oh, mas você fez, meu príncipe. Se eu não mimasse tanto deixando seu vitríolo aberto deslizar e protegendo você dos planetas mais perigosos, suas ambições teriam sido uma partícula de poeira há muito, muito tempo. Você estava com medo de mim. Com medo de mim, com medo de Gohan, com medo da realidade de que um Saiyajin ficaria forte demais para você controlar. Assustado? Freeza cobriu a boca novamente enquanto algumas risadas surgiam. Essa é a palavra que você usa? Bem-humorado, agradado, ouso dizer exultante, claro, mas assustado? Vegeta zombou, vendo as mentiras claras nos olhos de Freeza. Você já me conhece, Vegeta. Vocês, Saiyajins, eram minha coleção premiada de macacos, animais de estimação que eu adorava. E se eu possuísse algo que pudesse ser considerado uma falha, seriam minhas tendências mais tranquilas. Vegeta cerrou os punhos para trás, apenas contendo sua vontade de atacar para que pudesse permitir mais combustível para si mesmo e mais palavras para Freeza mastigar. A afeição teatral de Freeza se transformou em um veneno sombrio, suas sobrancelhas franzindo intensamente. E como o ano passado deixou tristemente claro, a rebelião dos meus animais de estimação seria muito incômoda. O chão sob Freeza e Vegeta estremeceu, a força de seu rancor mal criado enviando turbulência por todo o planeta.
Poeira subiu do chão, pedras desmoronando ao redor de Vegeta. Ele era a única coisa no chão que não se curvava diante do poder do tirano. O quanto tive que me esforçar por 2 rebeldes insignificantes é um crime que será implacavelmente corrigido. Embora Vegeta tenha que plantar os pés com mais força no chão, ele se manteve firme enquanto Freeza terminava de canalizar sua energia. Quando o lagarto deu um soco, Vegeta absorveu o impacto com ambos os antebraços. A força ainda o fez cambalear, pois ele teve que se virar antes que eles cedessem sob sua pressão. A perna de Freeza balançou para ele em seguida, mas ele a golpeou. Seguiu-se uma violenta troca corpo a corpo, e foi então que Freeza finalmente levou a melhor sobre Vegeta, derrubando-o com um chute que o jogou contra os restos de pedra de uma delicatessen. Quando Vegeta se levantou, ele esfregou abaixo do olho direito. Pode ter doído, mas não chegou nem perto da dor que ele sentiu com as punições e sessões de sparring com ele. Ele poderia dar seus melhores arremessos. Enquanto a primeira rodada foi para você, eu equilibrei as coisas, Freeza se gabou. Com sua confiança crescendo, Vegeta sorriu para seu antigo opressor. Aproveite todas as pequenas vitórias que puder, aberração. Quando Vegeta subiu ao céu, Freeza também o fez, e o tirano ganhou um soco no queixo por seu esforço. Não sendo alguém para ser derrubado facilmente, no entanto, Freeza bateu a ponta do joelho na barriga de Vegeta e o dobrou. Depois que seu estômago desabou, as costas de Vegeta se juntaram ao clube da dor quando Freeza bateu com o cotovelo no chão. Ele se livrou do golpe e caiu com os 2 pés no chão, e logo depois teve que mergulhar para fora do caminho quando Freeza mergulhou nele como um tornado roxo e branco. O impacto de seus pés de 3 dedos batendo no chão fez Vegeta estremecer. De repente, algumas pedras voaram em direção a Vegeta, embora não fossem nada que ele não explodisse facilmente com tempo de sobra. Ele também afastou a explosão que se seguiu e se virou com um sorriso triunfante. Esse plano tinha sido tão transparente quanto as lentes de um olheiro. Freeza iria prendê-lo dentro daquela bola e chutá-lo como um brinquedo. Um dos castigos favoritos de Freeza, o inferno pelo qual ele já passou muitas vezes no passado. Eu superei seus velhos truques. Ugh, que pena, Freeza choramingou, mais desapontado do que zangado. Desgostoso com a teatralidade, Vegeta voou para um chute que deu errado. Depois que Freeza superou a explosão, ele o mandou de volta com uma onda de choque de ki direcionada diretamente para seu peito. Vegeta ganhou controle suficiente sobre si mesmo para bloquear o antebraço apontado para seu rosto e chutar o Imperador para o alto. Embora ele sorrisse com satisfação, o trabalho estava longe de terminar, então ele levantou uma mão com energia explosiva. Atenção, Freeza! Vegeta disparou uma onda de ki, mas seu alvo retaliou com sua própria explosão. Depois que as 2 ondas de luz colidiram e se dispersaram em faíscas, Freeza expressou surpresa genuína quando Vegeta voou através da fumaça como um dardo e então levou 2 punhos Saiyajin louvados em seu estômago. Irritado com o golpe, ele chicoteou Vegeta com o rabo em resposta. Depois que Vegeta voou e caiu de pé, Freeza flutuou e se juntou a ele. Precisando respirar rápido, Vegeta cuspiu no cascalho e quebrou o pescoço. Foi uma batalha equilibrada até agora, mas o príncipe sabia que poderia sair vencedor. Tudo o que ele precisava fazer era usar todo o seu poder no momento certo. Freeza levantou as mãos e começou a bater palmas. Vegeta sibilou por entre os dentes, cuspido venenosamente de sua boca, confuso com outra zombaria de Freeza. Devo aplaudir seus esforços até agora, Vegeta. Você fez um excelente trabalho em me acompanhar mesmo em minha verdadeira forma, elogiou Freeza, embora tenha soltado um suspiro triste. Mas temo que chegou a hora de apagar as chamas do seu vigor. É assim mesmo? Vegeta zombou. Eu odeio dizer isso a você, Freeza, mas isso não é como nos velhos tempos, quando você podia me intimidar e me humilhar quando quisesse. Está custando tudo que você pode apenas para acompanhar, e eu nem consegui aquecido. Freeza apenas respirou fundo, fechou os olhos e balançou a cabeça desapontado. Isso tudo pode muito bem ser verdade, Vegeta. Você certamente impôs sua vontade até agora. Porém, Vegeta ergueu uma sobrancelha, cético, mas preventivamente desdenhoso de sua alteração agourenta. Freeza abriu os olhos com o tipo de sorriso ameaçador que teria dado arrepios em Vegeta em anos anteriores. E se eu lhe dissesse que estou usando apenas 1% do meu poder total? 1%? Vegeta balançou a cabeça para trás e riu. Você está brincando comigo? Você nunca me pareceu alguém que se rebaixaria a tais absurdos para salvar a aparência. Meu poder Saiyajin era simplesmente demais para você, e isso é tudo. Vegeta apontou o dedo para Goku ao longe. Você vê o irmão de Raditz ali, certo? Do mesmo lixo que ele era e ainda assim ele é quase tão forte quanto eu. Mesmo um Saiyan de classe baixa tem a capacidade de derrotar você, quanto mais o príncipe. Encare isso, Freeza. Seu pior pesadelo se tornou realidade. Nem um pouco chateado com a conversa fiada de Vegeta, Freeza apenas riu e abriu os braços. A chuva torrencial se intensificou, assim como os estrondos de trovões e relâmpagos. Tudo o que você disser, Vegeta. Um raio bem perto dos pés de Freeza. Um brilho de escuridão brilhou em seus olhos vermelhos. Qualquer coisa que você diga. Underline, 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 underline. Gohan e Arepa rasgaram os céus, passando de cidade em cidade e livrando-os de ameaças. Felizmente, Arepa trouxe alguns dos aliados que ela e Kiyomi fizeram em suas desventuras. Eles chegaram em sua própria nave. Durante suas excursões, ele finalmente sentiu Freeza chegar e o ki de Vegeta aumentar logo em seguida. No momento, a luta deles parecia equilibrada, fazendo com que ele se
se contentasse em eliminar as ameaças restantes em vez de entrar em ação. Ele estava evitando conscientemente Orange Star City, no entanto, esperando que qualquer um dos outros lutadores os tivesse ajudado. No mínimo, ele ainda sentia o ki de Videl. Na verdade, é um bom momento que ainda esteja chovendo, disse Arepa enquanto voavam. Por que isso? Você não é o único que está treinando, respondeu Arepa enigmaticamente. Eu já te contei que meu sonho era ser meteorologista? Gohan se perguntou se Arepa estava apenas sendo estranho, mas antes que pudesse ter alguma clareza, ele percebeu alguém voando em direção a eles. Mesmo estando em voo, ele não conseguia sentir nenhum ki. Juntando 2 mais 2, Gohan parou. Com certeza a figura misteriosa era Lazuli. Gohan, eu estava procurando por você. Você está bem? Sim, graças a ela, Gohan respondeu, cutucando Arepa. Quem é você? Lazuli perguntou. Meu nome é Arepa. E posso apenas dizer que você tem olhos muito bonitos? Eu ia dizer o mesmo para você, respondeu Lazuli com um sorriso lisonjeado. Os olhos de Gohan, por outro lado, rolaram enquanto ele focava onde todas as assinaturas de que mais poderosas restantes haviam sido reunidas. Vocês sentem Freeza e Vegeta brigando, certo? Vamos ver no que dá. As duas garotas de olhos árticos assentiram e seguiram sua fuga. O ki de Freeza parecia muito mais forte do que Gohan estava acostumado. Embora ele sempre tenha sentido que Freeza estava suprimindo seu poder até certo ponto durante seu mandato em seu exército, este que carregava uma presença mais perturbadora, sem dúvida, este foi o seu estado transformado. Porém, pelo que ele podia sentir, Vegeta estava se comportando muito bem. Talvez ele estivesse excessivamente paranoico por se preocupar tanto se todos estavam preparados para a ameaça. Mesmo que Vegeta eventualmente se cansasse, Gohan seria facilmente capaz de intervir e lidar com Freeza sozinho. E então, ele sentiu isso. Foi como se um raio além da atual tempestade tivesse atingido sua mente. Ele congelou no ar, assustando Lazuli e Arepa. Oh não! Lazuli e Arepa expressaram confusão, até que também sentiram isso alguns momentos depois. O ki de Freeza atingiu um limite insondável. Vegeta acabou. Gohan murmurou, seu rosto pálido. Esse poder é demais para ele. Está perto de mim, me dando dor de estômago, Arepa gemeu. Eu nunca senti nada assim. A aura explodiu em torno de Gohan. Temos que nos apressar. Ele voou o mais rápido que pôde, deixando até mesmo Arepa e Lazuli para trás. Embora a luta estivesse acontecendo em um outro lado do planeta, Gohan precisava ter certeza de chegar lá antes que fosse tarde demais. Underline, 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 underline. Embora Vegeta certamente tenha sentido o forte salto no poder de Freeza, seu cérebro se recusou a reconhecê-lo. A única vez que ele sentiu que naquela vizinhança foi quando Gohan usou sua transformação, e isso não foi muito sustentável, de qualquer maneira. Freeza, por outro lado, não parecia menos confortável do que em sua cadeira flutuante. Quanto mais Vegeta olhava para ele, mais a realidade minava a força de suas pernas. Freeza não estava blefando. Sentindo a mudança da maré, Freeza riu. Por que essa cara feia, Vegeta? Você tinha um reservatório de confiança quase insondável há apenas 1 minuto. Vegeta fechou os olhos, tentando tirar Freeza de sua visão física, mas incapaz de tirá-lo de sua visão mental. Em um instante, Vegeta estava de volta aos seus dias em câmaras de treinamento úmidas, encolhido diante de um homem que ele não poderia ter esperado derrubar em vida. Mas não poderia ter sido isso. Ele acertou Freeza, desviou de todos os seus raios e o deixou confuso. E ele passou efetivamente por 2 anos do treinamento mais exaustivo de sua vida para isso. Tudo estava em jogo. Cerrando os punhos com tanta força, seus dedos rasgando as luvas, Vegeta abriu os olhos novamente para olhar desafiadoramente Freeza em seu rosto. Isso não muda nada. Você ainda está morrendo pelas minhas mãos. Ainda a mesma criança delirante. Freeza suspirou e avançou. Aconteceu mais rápido do que Vegeta podia ver. Ele levou um soco tão forte que voou para um arranha-céu a 800 metros de distância, quebrando uma janela e batendo em uma camada de azulejos azuis. Cacos de vidro caíram em cascata sobre sua pele como gotas de chuva, e ele estava perturbado demais para perceber. Ele poderia muito bem ter sido atingido por uma onda de choque. Isso faria mais sentido, pelo menos. No momento, Freeza estava na frente dele, e no milissegundo seguinte o lagarto havia desaparecido e Vegeta estava no chão de um prédio a milhares de metros de distância. Após um suspiro surdo, Freeza olhou para outra coleção de lutadores com os braços cruzados. Goku engoliu em seco, esperando que seu número fosse chamado. Como Freeza tinha acabado de deixar perfeitamente claro, Goku não poderia lutar contra ele diretamente. Ele precisaria usar o Kaioken 10x no mínimo. O que diabos era esse cara? No entanto, antes que Goku pudesse entrar na briga, aquele prédio à distância explodiu, e um foguete petulante do poder Saiyajin pousou de volta e fez a terra tremer com sua aterrissagem. Vegeta fumegou de fúria, lascas de vidro caíram de suas roupas enquanto ele se erguia como um chimpanzé selvagem. Vegeta pode estar chateado, disse Kuririn, mas acho que ele terminou. Você deveria intervir antes que piore, Goku. Não, ainda não. Goku respondeu, gotas de chuva e suor escorrendo por seu rosto. Por que não? Ele vai morrer nesse ritmo. Goku balançou a cabeça. Eu sei, mas a luta não é minha. Vegeta tem lidado com esse cara a vida toda. Não posso simplesmente tratá-lo como um caso de caridade e entrar antes que ele esvazie todo o pente. Mas Goku,
Vou esperar até que fique fora de controle, Goku resolveu. Goku apertou o punho com força ao lado do corpo. Embora seu ano na câmara hiperbólica do tempo tenha sido gasto em grande parte lutando, comendo e brigando, Goku passou a entender Vegeta. O orgulho significava mais para ele do que qualquer coisa. Mesmo que soubesse que isso poderia matá-lo, ele veria cada luta até o fim. E talvez fosse sua própria obsessão como guerreiro, ou talvez fosse o sangue Saiyajin que corria em suas veias também. Mas Goku entendeu. E como o único Saiyajin de sangue puro que restou, ele respeitaria a determinação de Vegeta. Voltando para mais, não é? Frieza riu. Você, quer tenha sido o efeito colateral do golpe ou sua pura raiva, Vegeta se esforçou até mesmo para pronunciar as palavras. Repulsivo, filho da puta. Com um suspiro desagradável, Frieza recuou com os olhos arregalados como se o insulto benigno de Vegeta o tivesse afetado de alguma forma. Que duro, Vegeta. Estávamos tendo uma luta tão amigável e esportiva até agora. Ouso dizer que estou arrasado por você levar as coisas a um nível tão pessoal. Goku se viu cerrando os dentes. Levou apenas alguns minutos para ele entender não apenas porque seu filho e Vegeta temiam tanto Frieza, mas também o desprezavam. Que idiota presunçoso e insuportável. Calha a boca. Vegeta gritou, batendo o pé como uma criança em acesso de raiva. Mas não posso dizer que entendo muito bem o que deixou você tão bravo, Frieza perguntou com um olhar de soslaio. Na verdade, você deveria se sentir nostálgico. Sinto que estou de volta aos alojamentos de treinamento. Cale-se. Qual foi aquela fábula sobre a qual você e seu bando de símios se tornaram poéticos? O Super Saiyan? Presumo que não tenha feito muito por você, não? Lápis chupou os dentes ansiosamente. Odeio dizer isso, Goku, mas acho que já está fora de controle. Eu tenho que dar uma chance a ele. Goku respondeu. Farto das sondas, Vegeta liberou todo o seu ki de uma só vez. Goku sabia de todas as suas batalhas com o homem na Câmara do Tempo que Vegeta poderia explorar reservas mais profundas de poder quando ficasse com raiva o suficiente, e isso estava acontecendo novamente. Placas, carros e até prédios inteiros balançaram enquanto Vegeta soltava um uivo de raiva, seu poder ultrapassando as barreiras de suas limitações. Depois de voar alto para o céu, Vegeta estendeu os dois braços e algemou as mãos. A energia brilhante brilhou em torno de seus dedos enquanto seus olhos injetados se fixaram no lagarto parado preguiçosamente nas ruas da cidade oeste. Com os trovões e relâmpagos ao seu redor, Vegeta parecia menos um Saiyajin e mais uma calamidade enviada para provocar a destruição da Terra. Ele está tentando matar todos nós? Yancha gritou, ele e os outros tentando se proteger dos ventos fortes. Eu não acho que ele se importa. Goku respondeu. 1%, 10%, 100%, eu não dou a mínima. Vegeta rugiu. Por que você não testa sua força contra o poder de um verdadeiro Saiyajin? Ou você é apenas o mesmo lagarto que sempre foi? Frieza simplesmente esticou o pescoço, esticou as mãos entrelaçadas e levantou as pernas algumas vezes. Goku olhou para frente e para trás entre os dois guerreiros. Frieza nem pareceu notar o orbe de energia pulsando erraticamente ao redor do corpo em convulsão de Vegeta. Vegeta tinha toda a intenção de explodir ele, e talvez este planeta para o reino vindouro, e Frieza estava esperando como se o cara estivesse prestes a jogar um arremesso de Kikau para ele. Confiança era uma coisa, mas agora Frieza parecia um idiota. Vegeta finalmente acalmou seu poder, pronto para liberar tudo. Flash final. Uma enorme onda amarela capaz de destruir a Terra 1000 vezes desceu das mãos de Vegeta para West City. Sua atração gravitacional sugou detritos de diversas formas e tamanhos enquanto fazia sua descida apocalíptica, os outros lutadores correndo para se proteger, mesmo sabendo que não estavam realmente seguros. Goku levantou os braços acima da cabeça, flexionando seu poder para suportar o impacto. E então Frieza chutou a explosão para o céu. Goku abaixou os braços, privado de pensamentos inteligentes. Puta merda. Realmente não foi nada além de um chute para Frieza. Depois que a explosão desapareceu com as estrelas, o monstro elegante arrastou o pé ofensor contra a calçada e riu. Excelente assistência, Vegeta. Formamos uma equipe esplêndida. Vegeta não só falhou em compreender a visão abaixo dele, como também não conseguia nem acreditar que fosse realidade. Apesar da ampla precipitação, uma seca atingiu sua garganta. Mas para ajudar a precipitação, lágrimas nublaram sua visão e escorreram por seu rosto. Ele pensou que sua vida sem objetivo e interminável sob o controle de Frieza já havia sido as profundezas mais sombrias do poço do desespero. Ele não poderia estar mais errado. Porque o que ele estava vendo agora abaixo dele era a definição de desesperança no dicionário. Nem em suas punições mais humilhantes, nem mesmo quando Goku de classe baixa fraturou sua coluna, nem mesmo quando Gohan fez um buraco em seu peito. Ele alguma vez se sentiu tão fraco e impotente. Muitas vezes em sua vida, Vegeta se perguntou se o papel de um chicote cósmico seria tudo o que ele representaria. Após aquele chute, ele finalmente recebeu sua resposta. Inferno, em sua angústia, ele nem percebeu que Frieza estava bem na sua frente novamente até que ele caiu no chão com uma dor insuportável pulsando em sua têmpora. Cortesia daquele pé cinza. Quando seu corpo bateu na calçada, não estava quebrado demais para se levantar, mas seu espírito certamente estava. Enquanto ele estava deitado no chão, aqueles pés brancos de 3 dedos juntaram-se a ele novamente. Frieza se agachou, agarrou um punhado de seu cabelo espetado e o arrastou de volta. Embora seu sorriso indicasse boa natureza, seus olhos indicavam apenas morte. Vegeta nem queria olhar para ele, mas também não conseguia fechar os olhos. Você entende agora, não é, Vegeta? Depois de todos aqueles anos de escravidão sob meu comando, toda a insubordinação, todo o inferno que você passou para finalmente se sentir pronto para me derrotar, você nunca esteve nem perto. Frieza soltou Vegeta de suas mãos com um soco em seu estômago, e foi apenas por pura gravidade que o outrora orgulhoso Saiyan permaneceu de pé. Ele ergueu o dedo indicador e reacendeu-o com aquela luz rosa neon. Vem agora, Vegeta.
Certamente você vai participar de outra rodada do nosso exercício de novo? Evite. Vegeta sentiu-se 30 centímetros mais curto. Se ele não soubesse, teria pensado que também tinha uma franja preta balançando na frente do rosto. Ele tinha tantas chances agora quanto antes, então ele poderia muito bem ter sido uma criança. Quando Freeza disparou o raio, o corpo de Vegeta se moveu no piloto automático para evitá-lo. Ele realmente não era nada mais do que o brinquedo de corda de Freeza, não era? O feixe seguinte veio rápido demais para seus reflexos, porém, e ele ganhou um tiro no joelho. Quando ele cedeu, vários outros raios perfuraram todo o seu corpo em rápida sucessão, cuidadosamente direcionados para errar áreas vitais. Quando o sangue jorrou de seus ferimentos, Vegeta desabou com um uivo que soou mais como um gemido desanimado. Antes que ele pudesse desmaiar completamente, a cauda de Freeza enrolou-se em sua garganta e o segurou. Assim como Freeza lambeu os lábios em antecipação à sua brincadeira torturante, uma rajada de vento roçou seu rosto. Ele virou a cabeça para encontrar uma chama vermelha fumegando no céu. Goku já tinha visto o suficiente. Vegeta deu o seu melhor a Freeza e falhou miseravelmente. Pior de tudo, ele não tinha mais vontade de lutar. Ele estava efetivamente acabado, e Goku não iria ficar de braços cruzados e deixá-lo sofrer. Ele construiu seu ki até ter uma culinária Kaioken 10 vezes mais potente. Ele se preparou para voar e derrubar Freeza, mas nunca teve a chance. Outra onda de poder se abateu sobre ele e fez isso por ele, chutando Freeza para longe enquanto Vegeta caía em uma poça de sangue. Quando Goku olhou mais de perto a identidade, ele renunciou ao seu poder. Gohan havia chegado. E ele não estava sozinho. Lazuli se juntou à tripulação de lutadores, enquanto outra garota pegou Vegeta e se juntou a eles. Vendo sua armadura frieza força combinada com seu rosto familiar delineado por olhos azuis claros e envolto em cabelos pretos, Goku ficou boquiaberto de surpresa. Uau, é você! Se você fosse muito forte para um humano e soubesse voar, por que se deu ao trabalho de nos carregar no nimbo? Ela olhou para ele com uma expressão igualmente perplexa. Estou confuso com literalmente cada palavra que você acabou de dizer. Enquanto Goku se perguntava se ele estava apenas enganado, por que o sotaque dela mudou? Ela semicerrou os olhos para ele como se estivesse estudando sua aparência. Espere, seu ki parece o de Gohan, então você deve ser o pai dele. Mas se você tem cabelo como uma palmeira, mas sem cicatriz, isso significa que deve ser seu pai que era o amigo de bebida do meu pai. Vá. Ela se virou e sorriu admiravelmente para o adolescente de cabelos compridos vestido de roxo e dourado. É como se eu e ele estivéssemos destinados a ser. Espere, como Gohan se recuperou? Goku perguntou. Estávamos todos sem feijão Senzu. Eu enfiei uma agulha nele, Arepa respondeu, fazendo Goku estremecer. Graças a Deus ele não precisava daquele tratamento. Gohan teve dificuldade em reconhecer a encarnação mais humanoide de Freeza antes dele, mas era igualmente desagradável. Ele chegou bem a tempo. Se ele sabia alguma coisa sobre aquele homem, era o quanto ele gostava de prolongar o sofrimento de alguém. Embora ele o tivesse enganado, ele ainda assim gostou de finalmente acertar o bastardo. Ah, filho Gohan, Freeza disse, sacudindo a poeira. É um prazer ver que você recuperou seu corpo. É uma pena que você não viverá nele por muito mais tempo. Ele pode ter parecido diferente, mas parecia tão revoltante como sempre. Já se passaram 5 segundos e já estou farto da sua vozinha maricas de novo. Quando o olhar arrogantemente satisfeito de Freeza se transformou em um olhar ameaçador, Gohan sorriu com satisfação. Essas 3 palavras, vozinha maricas, colocaram o caminho de Gohan em movimento. Suas costas ainda apresentavam cicatrizes da reação de Freeza a elas uma década antes. Mas agora, ele não sentiu seu estômago embrulhar. Ele não sentiu os joelhos dobrarem. Tudo o que ele sentiu foi necessidade de rir de seu acesso de raiva inseguro. Chimpanzé amotinado. Freeza rosnou. Gohan endireitou os ombros e canalizou seu ki da parte inferior das costas, concentrando-se especificamente em sua cauda. Dê uma boa olhada no último rosto que você verá, Freeza. Freeza se conteve o suficiente para observar o poder de Gohan disparar, uma aura verde tomando conta de seu corpo. Ao contrário dos tremores que resultaram da batalha dele e de Vegeta, a energia de Gohan desencadeou um terremoto total que forçou Freeza a voar para as nuvens. O que restou do quarteirão da cidade oeste onde eles estavam caiu sob os rigores do poder bruto dos Saiyajins. As pontas no topo de seu cabelo preto se ergueram nas pontas. Suas veias incharam nas bordas da pele, e suas pupilas mudaram de preto para ouro radiante. Freeza desceu para a calçada com um longo suspiro de admiração. Entendo agora, então este deve ser o Super Saiyajin então. Gohan olhou com o canto do olho para Arepa. Sua expressão estava em algum lugar entre aterrorizada e hipnotizada. Em seus braços estava pendurado o corpo machucado de Vegeta. A primeira vez que Gohan usou esse poder, quase foi seu fim, mas agora cumpriria seu propósito. Como você quiser chamar, é melhor você se preparar. Gohan e Freeza se encontraram no ar, mas Freeza demorou a empatar e levou um chute brutal no queixo. O impacto também esteve longe de ser uma retirada, porque Gohan rapidamente o perseguiu e acertou cerca de 10 socos em seu rosto em apenas 1 segundo. Para garantir, enfiou outro punho no estômago de Freeza, apenas lamentando não ter batido nele com ainda mais força enquanto o observava tossir sangue roxo. Freeza rosnou irritadamente e tentou recuperá-lo com um chute, mas Gohan saltou e o chutou no outro lado de sua mandíbula. Enquanto Freeza voava para longe, uma incursão de explosões se seguiu e roubou-lhe o fôlego. Apesar do quanto Gohan moderou sua mente, aquela transformação que pode ter sido Super Saiyan ainda amplificou sua ferocidade. Sem alvo, ele estava perfeitamente bem, mas com um cara como Freeza, ele estava mais determinado à brutalidade do que o normal. Mesmo quando Freeza finalmente atravessou a explosão e acertou Gohan de volta, o meio Saiyan apenas o derrubou com os 2 antebraços. Quando ele o seguiu, um chicote da cauda de Freeza finalmente terminou seu ataque e o forçou a ficar na defensiva. Uma rápida troca de golpes depois e Gohan se viu recuando no chão.
mas bastou um golpe direto no ar para Gohan recuperar a vantagem. No entanto, ele já podia sentir seus músculos ardendo, impulsionando a urgência de seus ataques. Cada vez que Freeza o acertava, Gohan o acertava com o dobro da força, o suficiente para quebrar seus ossos. Ele não conseguia nem apreciar a emoção de finalmente dominar Freeza, o derramamento de sangue no topo de sua mente. Depois de repelir Gohan com uma onda de choque, Freeza reuniu uma bola de energia do tamanho da Capsule Corp. Experimente isso para ver o tamanho, pirralho. Freeza lançou a enorme explosão, mas Gohan não demonstrou medo, em vez disso juntou as mãos e disparou sua energia. Kamehameha! Gohan disparou uma monção azul de Ki que atravessou o ataque de Freeza e atingiu seu corpo em uma explosão brilhante. Enquanto os outros se protegiam, Gohan relaxou seu poder sem abandonar completamente a forma para dar uma breve pausa ao seu corpo. Ele já sabia que o ataque não seria suficiente para derrotar Freeza, mas ainda assim seria um golpe crítico. Agora ele só precisava manter o pé no acelerador. Depois de tossir a fumaça de seus pulmões, o queixo de Arepa caiu de admiração ao encontrar Freeza deitado entre uma pilha de escombros. Puta merda, não sei se ele o matou, mas ele está chutando a bunda de Freeza. Sim, ele está indo muito bem. Goku acrescentou. Podemos ter uma chance. Ouro de tolo, Vegeta resmungou através de uma tosse, ainda pendurado no ombro de Arepa. Todos ansiosamente lhe deram atenção. É tudo uma farsa. O que você quer dizer? Arepa perguntou. Eu sei que não acabou nem nada, mas estamos todos vendo a mesma coisa, certo? Nenhum de vocês realmente sentiu seu poder como eu, Vegeta rosnou, tossindo sangue. Ele fez isso comigo sem nem tentar. Eu poderia dizer apenas pelos movimentos dele. Ele poderia muito bem estar dando um passeio leve. Sim, mas você deve pensar que ele estava tentando mais depois que Gohan levou isso para ele, certo? Kuririn argumentou. Você sentiu o Ki dele aumentar desde então? Vegeta perguntou retoricamente sem esperar que ninguém respondesse. Eles não fizeram isso. Gohan pousou a poucos metros do corpo machucado de Freeza, esperando que ele se levantasse cautelosamente a qualquer segundo. Quando ele finalmente o fez, Gohan estremeceu, porque fez isso sem nenhum sinal significativo de dor, apesar das queimaduras e cortes que pintavam sua pele. Como? Gohan perguntou. Eu sabia que isso não iria acabar com você, mas parecia que não fez nada, certo? Freeza completou cordialmente. Bem, não posso dizer que não doeu. Na verdade, se eu não tivesse sido mais vigilante na defesa, poderia ter sofrido a indignidade de uma derrota lamentável antes mesmo de poder dar tudo de si. Com um relâmpago, seu sorriso encantador tornou-se sinistro. Mas como você pode ver, não foi tão eficaz quanto você esperava. Gohan sacudiu o leve arrepio que percorreu sua pele. Foi apenas um revés. Ele claramente foi mais longe do que Vegeta. Tudo o que ele precisava fazer era continuar o ataque e isolá-lo, sem chance de se preparar para um golpe. Não havia razão para perder a compostura. Agora, você não estava aqui quando Vegeta e eu estávamos cara a cara. Então não espero que você soubesse que eu estava usando apenas 1% do meu poder total. Não? 1%? Gohan rapidamente riu. Mentira. Você pode estar se contendo, mas definitivamente não chega nem perto disso. Você não pode me assustar como fazia quando eu era criança. Você ainda não é uma criança agora? Cale-se. Gohan deu um soco em Freeza, mas ele só pousou na palma da mão do lagarto. Enquanto seu rosto se contorcia enquanto ele tentava empurrar o punho para frente, o de Freeza permaneceu tão relaxado como sempre. Este suposto poder do Super Saiyan é certamente impressionante. Facilmente o melhor que já vi de um mortal fora do meu clã, elogiou Freeza, embora seu sorriso depreciativo se alargasse. No entanto, se isso for o mais longe possível, então a raça Saiyajin nunca foi uma ameaça para mim. Não. Gohan gritou, retirando um punho e balançando o outro. Você mente. Mão diferente, mesmo resultado. Freeza apertou ainda mais e o jogou em um poste de luz. Gohan parou quase colidindo com ele, mas não conseguiu se recompor. Freeza levantou a mão com todos os 5 dedos bem abertos. O que você acha de 50%, jovem? Se eu usasse 50% da minha força máxima, posso limpar o chão com você. Apenas continue blefando, disse Gohan, embora sua voz estivesse embargada. Saiba disso, Gohan. Em meu vasto exército de soldados, você foi o mais prodigioso que eu já vi. Freeza disse enquanto uma rajada de vento soprava em torno de seus pés. É por isso que dói com cada fibra do meu ser fazer isso. Pare de falar Uau! O cotovelo de Freeza bateu no rosto de Gohan com tanta força que o garoto desmaiou brevemente. Milagrosamente ele permaneceu de pé, cambaleando desajeitadamente, mas quando recuperou o equilíbrio e olhou para frente, estava vendo não um, mas 4 Freezas. Incapaz de distinguir o lagarto no meio, Gohan balançou descontroladamente e recebeu o chicote de sua cauda nas costas. Depois de tropeçar no chão, Gohan saiu do torpor e levantou uma perna para chutar a mandíbula de Freeza, apenas para acabar com o pé preso. Com sua mão livre, Freeza disparou um raio no rosto de Gohan que foi evitado por apenas alguns centímetros, mas então o jogou no ar como um bastão, deixando seu corpo girar até que ele acertou o joelho em sua barriga ao descer. Depois de tossir um bocado de sangue, Gohan colocou uma mão em volta do estômago e pressionou a outra contra a boca para evitar que o vômito seguisse. Por pura coincidência, ele conseguiu acertar uma cotovelada no rosto de Freeza, mas o dano foi minúsculo comparado ao chute que Freeza desferiu em seu externo em resposta. A próxima coisa que Gohan percebeu foi que ele estava batendo na janela de uma lavanderia e colidiu com uma máquina de lavar que jorrou água por todo seu corpo já úmido, reduzindo-o a espirros de sangue. Depois de se controlar o suficiente para voar para fora do prédio, seu movimento diminuiu tanto que ele não conseguiu nem evitar o próximo ataque de Freeza. Ambas as mãos cinzentas bateram no topo de sua cabeça. Ele caiu de tal maneira que caiu perfeitamente sentado em um banco.
Seu cabelo caiu, o dourado de seus olhos ficou preto. Ele foi eliminado do trunfo que deveria destruir Freeza. Enquanto Gohan se sentava no banco, ele olhou carrancudo para o que restava de West City. Restaurantes que eram pontos de encontro populares foram deixados em ruínas enfumaçadas. Os correios desabaram com toda a correspondência de seus residentes erradicada. As instalações educacionais foram completamente destruídas. Vegeta estava certo o tempo todo. Ele não viveu num mundo justo. Ele viveu num mundo frio. Nem mesmo um planeta pacífico como a Terra estava salvo do inevitável enquanto Freeza estivesse por perto. E parecia que continuaria assim no futuro próximo. O sujeito de suas reflexões desoladas sentou-se bem ao lado dele, com as pernas cruzadas vagarosamente. Gohan manteve os olhos fixos em frente. Uma verdadeira beleza, não é? Freeza ficou maravilhado. Uma das pinturas mais onipresentes e encantadoras do universo. Inspire, expire. Foi isso que Gohan tentou fazer, mesmo que o som das batidas de seu coração soasse tão alto em seus ouvidos quanto aquela voz venenosa. Você já ficou curioso, Gohan? Por que eu faço o que faço? Silêncio. Não é mais tão falador, não é? Bem, se você me permitir um momento, vou explicar de qualquer maneira. Veja, jovem rapaz, minha família veio de uma linhagem de mutantes entre minha raça. Meu pai se tornou o mais forte de todas as gerações que o precederam. Assim como você fez uma vez, um dia ele naufragou em um planeta e, abandonado à própria sorte, derrotou todos os habitantes que o ameaçavam e encontrou uma daquelas deliciosas rosas de berinjela que lhe renderam uma vergonha de riqueza. Foi então que ele percebeu que o universo era apenas um gigantesco jardim de rosas esperando para serem colhidas, e o resto era, como dizemos, história. Gohan teve vontade de vomitar. Minhas razões especificamente são bastante blasé. Meu pai começou a polícia, meu irmão herdou uma parte e naturalmente eu era o próximo na fila. Mas confesso que na verdade estava menos interessado nos modos grosseiros e brutais dos meus dois mais velhos. Eu preferia entregar-me aos prazeres da vida, deixando minhas ambições mais para o lado aristocrático da moeda. O tom amigável de Freeza decaiu conforme ele prosseguia. Mas meu irmão, entre outras pessoas, não gostava muito dos meus desejos. Fui insultado, empurrado, criticado com insultos e nomes, maricas, esse sempre foi o mais popular. Gohan arranhou o tecido de suas roupas, sentindo-se pronto para explodir a qualquer segundo. E então Freeza continuou estreitando os olhos, eu decidi que iria mostrar a ele e a qualquer outra pessoa o quão pouco maricas eu realmente era. Eu seria o mais brutal, o mais sádico, o mais cruel imperador deles. Tudo, até que ninguém ousasse sujar meu nome ou minhas excentricidades sem pagar caro. E agora aqui estamos. Freeza se virou para Gohan como se o Saiyan não estivesse ansioso para matá-lo, mas apenas conduzindo uma história de capa. Acredito que foi por isso que fiquei tão intrigado com você, rapaz. Vejo um pouco de mim mesmo em você, alguém que foi empurrado a cada passo. Empurrado para um mundo de violência e só precisava daquele gosto de poder pela primeira vez em sua vida miserável para realizar seu potencial implacável. Os olhos de Gohan foram para sua armadura roxa e dourada. Aquela maldita rosa possuía as mesmas cores e fez dele um alvo no planeta Zuna. Ganhou-lhe temporariamente as graças de Freeza. Em um momento de fraqueza depois de testemunhar um pouco de seu verdadeiro terror, Gohan buscou as cores para se sentir poderoso também. Ele se resignou a uma vida de assassinato, mesmo que odiasse tudo isso, porque ele era o coelho e caramba, pelo menos ele tinha arma. Suas veias pulsavam de ressentimento. Se a sua vida não estivesse condenada a acabar aqui, você teria acabado como eu. O poder da cauda de Gohan voltou à vida e o tom dourado reacendeu em seus olhos. Cale-se. Ele tentou socar Freeza novamente, mas o tirano já esperava por isso, pulando e deixando-o quebrar o banco ao meio. Freeza disparou contra Gohan e quando pousou, envolveu todo o seu corpo. Gohan se viu suspenso no ar, incapaz de controlar seus membros. A sensação o deixou tanto em pânico que ele saiu de sua forma novamente enquanto seu coração batia implacavelmente. Freeza chutou a bola algumas vezes no ar até deixá-la cair na calçada, onde ela explodiu imediatamente. Depois que a poeira baixou ao seu redor, Gohan ficou bem no centro de uma cratera nas ruas de West City. Embora vivo e forte, ele estava deitado em posição fetal, chorando lágrimas de raiva. Ele possuía a força que lhe restava para ficar de pé, mas não tinha vontade. Por que ele se perguntou em voz alta? Não era uma questão de saber por que isso estava acontecendo, isso era óbvio. Freeza era simplesmente mais forte, puro e simples. Mas o que Gohan queria saber era por que sua vida se forjou com tanta crueldade. Por que ele se esforçou para sobreviver a guerras tão extenuantes? Por que ele se resignou a trabalhar para a miserável organização de Freeza? Por que ele se dedicou tanto ao treinamento? Por que ele nasceu neste mundo brutal e frio? Gohan chorou não como um guerreiro com o orgulho ferido, mas como uma criança que não sabia mais o que fazer. Gohan. Arya choramingou, enquanto ela e os outros guerreiros observavam a cena miserável se desenrolar. Ele terminou, Vegeta declarou gravemente. Bem ao lado deles, uma aura vermelha irrompeu em torno de Goku. Seu rosto era de fúria protetora. É o bastante. Goku rugiu. Ele voou para atacar Freeza em nome de seu filho. Bem, inferno, isso vai acabar tão bem para Goku quanto para Gohan e Vegeta. Então podemos muito bem arriscar tudo, disse Kuririn. Ele se virou e olhou para seus companheiros terráqueos. O que quer que aconteça a partir daqui acontece. E como cordeiros para o abate, os terráqueos seguiram o exemplo de Goku. Restava apenas Arepa, que ainda segurava Vegeta. Ela olhou para Gohan, tomada por seus gritos, e sabia que não poderia simplesmente flutuar preguiçosamente enquanto ele sofria. Ela se virou para Vegeta. Você está pronto para voar sozinho? Tanto faz. Se você quer morrer como um idiota, vá em frente, Vegeta resmungou. Com um suspiro, Arepa soltou Vegeta. Ela se preparou para se juntar à resistência vazia, mas não antes de se virar para encarar o Saiyajin com uma carranca ressentida. Sabe, Vegeta, sempre pensei que você fosse durão. Acho que não. Ela deixou Vegeta pensando em suas palavras contundentes.
Com Goku liderando o ataque, os terráqueos e uma garota humanoide começaram seu ataque. Apenas Mestre Roshi resistiu, tendo sido derrubado por Lápis. Goku atingiu Freeza com rajadas de Kaioken ainda maiores que 10, enquanto os outros dispararam suas próprias rajadas únicas. Freeza se livrou de cada ataque como se viesse de uma pena, até rindo como se fizessem cócegas. Algumas ondas de choque os mandaram embora. Gohan finalmente encontrou vontade de se levantar e sair de sua cratera, mas quando viu os lutadores sendo derrubados um por um, ele caiu sobre as mãos e os joelhos. Se não importava o que ele fizesse, também não importava o que qualquer um deles fizesse. Ele mal conseguia ouvir todos os raios, explosões e golpes de esmagamento de ossos acima do som de sua respiração angustiada e errática. Parecia que a cidade estava desmoronando ao seu redor, embora nada tivesse se movido. Contra Eave Z, contra Dodoria, contra Avacado, ele continuou lutando mesmo sabendo que não poderia vencer, porque ele tinha um propósito maior em mente. Um objetivo. Ele tinha que viver para poder ter a chance de lutar para finalmente rivalizar com Freeza. Mas esse sonho, como ele e todos os outros teriam em breve, estava morto. Ele não tinha mais nada pelo que lutar. Ele desperdiçou sua vida inteira em uma batalha sem esperança. Contra seu melhor julgamento, Gohan olhou para a batalha através de seus olhos vidrados e lacrimejantes. O pequeno ser parecido com uma boneca Xiaotzu foi lançado em órbita como uma bola. Prepare. Gohan implorou. Não foi para Freeza, ele nunca poderia ouvir a razão. Foi um apelo a todos os outros para pararem de desperdiçar suas vidas quando ele e Vegeta eram os únicos alvos reais de Freeza. Kuririn, o marido de Lazuli que estava lá no dia em que Gohan foi sequestrado pela primeira vez, conseguiu cortar um pedaço da cauda de Freeza com sua técnica Kienzan. Ele ganhou uma trave na perna por seu esforço. Parar. Furiosos com a incapacitação de Kuririn, Lápis e Lazuli pularam com rajadas duplas que não levaram a lugar nenhum. Freeza os derrubou com seus próprios ataques gêmeos. Parar. E Goku, o pai que tinha sido fraco demais para proteger Gohan naquela época, certamente tentou seu melhor. Ele disparou um Kamehameha que iluminou toda a cidade, mas foi sumariamente dispensado. Quando ele tentou pegá-lo de mãos dadas, Freeza facilmente levou a melhor sobre ele. Ele nem estava suando, mas gargalhando e se divertindo como uma criança jogando videogame. Parar. Eles finalmente ouviram, até mesmo Freeza. Todos eles se viraram ao som de seu grito estridente e agonizante. Alguns ficaram confusos, mas todos os olhos, exceto um, nutriam simpatia por ele enquanto ele chorava entre os restos da cidade. Por que você continua lutando? Gohan choramingou perigosamente perto de engasgar com o próprio ar. Está tudo acabado, está tudo acabado. Arepa deixou a luta, flutuando e pousando a poucos metros de distância. Ver Gohan em um estado tão miserável a deixou quase igualmente magoada. Pela primeira vez, seus olhos sombreados como gelo derramaram lágrimas. Gohan, este não é você, cara. Ela caminhou até ele e se ajoelhou, agarrando seu braço trêmulo. Pela primeira vez, a presença dela não fez nada para acalmá-lo, pelo menos o encheu de ainda mais tristeza. Desde quando um Saiyajin pergunta por que alguém está brigando, hein? Você deveria lutar quando não faz sentido. Quando não há nada a ganhar. Não importa, Gohan sibilou. Ela pressionou a testa contra a de Gohan, fechando os olhos enquanto os soluços dele se intensificavam. Você não pode sair assim, Gohan. Você acha que estou fazendo tudo isso só por mim? Ela mordeu o lábio, tentando não se envergonhar. Eu te amo, Gohan. Essa frase novamente. Parecia muito menos acidental e estranho do que a última conversa deles 10 meses antes. Foi uma declaração genuína. E, no entanto, nem isso poderia levantar Gohan. E tenho certeza que ele também ama você. Freeza estava bem atrás dela. Arepa se afastou de Gohan, com os olhos arregalados de horror. Sua respiração ficou pesada enquanto ela esfregava as mãos apenas para verificar se não havia sido empalada. A Arepa, que rude da sua parte não dizer olá, Freeza suspirou. Um encrenqueiro tão incômodo. A migalha restante de um dos meus descuidos mais graves. Eu deveria saber que não deveria gentilmente permitir você em minha organização. Uma lâmina roxa de Ki tomou forma ao redor da mão fria e cinzenta de Freeza. Arepa estava tomada pelo medo demais para se mover. Mas, infelizmente, nunca é tarde para corrigir meus erros. Ele ergueu o braço, mas não teve chance de baixá-lo. Uma bota branca de um par de pernas envoltas em meia calça azul chutou para longe. Vegeta, com o corpo flácido e sangue ainda escorrendo de alguns buracos em seus braços e pernas, permaneceu firme como se não estivesse pendurado por um fio. Ele arrancou as luvas e cerrou os punhos como se estivesse pronto para lutar por 10 eternidades. Seus olhos vermelhos e pulsando nas órbitas, queimavam com as chamas de um verdadeiro Saiyajin. Seu rato bastardo, Vegeta rosnou. Vou levar você para o inferno comigo. Vegeta bobo. Além da capacidade de visão dele, de Arepa ou de Gohan, Freeza estava bem na frente de Vegeta. E sua mão infundida com que foi implantada através de sua armadura e dentro de seu estômago, encharcada de sangue Saiyajin. Sua vida inteira foi um inferno para mim. Com os olhos vidrados, Vegeta cuspiu sangue no rosto de Freeza. Sempre sádico, Freeza lambeu e enfiou a mão mais fundo nas entranhas do príncipe Saiyan. Diga oi ao seu pai por mim, sim? Espero que você goste do... Outra bota Saiyan atingiu Freeza, mas não foi Goku. Seu ataque de pânico era uma memória distante. Gohan estava derrotando Freeza com olhos dourados e aura verde alimentando-o novamente. Depois de chutar Freeza para o alto, Goku ficou atrás do lagarto para derrubá-lo de volta para seu filho, fornecendo uma assistência brutal enquanto Gohan reunia sua energia. Lápis e Lazuli mergulharam e acertaram mais de 1 metro nas costas de Freeza. Mancando devido à lesão no joelho, Kuririn chutou Freeza como uma bola de futebol, acelerando seu voo em espiral em direção ao meio Saiyan. Aia!
Outra explosão, outro golpe direto. A explosão que se seguiu foi 2 vezes maior, derrubando até mesmo Gohan. Quando o show de luzes cessou, ele voltou ao normal, seu corpo insuportavelmente quente e dolorido. Era como nos velhos tempos, a bravura muitas vezes tola de Vegeta injetando confiança em Gohan. A possibilidade da morte dele e de Arepa era tudo de que ele precisava para voltar à ação. Mas o breve momento de coragem de Gohan foi em vão. Você deve estar brincando comigo, Goku murmurou. Lá estava ele, Freeza, flutuando entre a fumaça, sua mão esquerda segurando sua mão direita estendida e abrasadora. Seu corpo tremia de perplexidade, a raiva tenuemente acorrentada gravada em seu rosto. Apesar de parecer genuinamente exausto pela primeira vez diante dos olhos de Gohan, o bastardo acertou seu melhor ataque com pouco esforço. Seu lixo símio. Freeza fervia de raiva. Isso dói. Qualquer que seja a definição trivial de dor que Freeza estava sofrendo, empalidecia em comparação ao terror que arrebatava todos aqueles em sua oposição. Tudo o que foi dito sobre esse monstro pode ter sido inferior ao dele. Quando ele cerrou o punho fumegante e cerrou os dentes com Gohan em sua linha de visão psicótica, os estrondos de trovões e relâmpagos empalideceram diante da tempestade que se formava dentro de seu corpo. Isso machuca. Freeza disparou em direção a Gohan, que tinha pouca energia para se defender. Não que ele não estivesse pronto para tentar. Ele sentiu vergonha de ter desistido. Piccolo e Vegeta não ensinaram assim. E assim, com uma carranca desafiadora e determinada, ele cerrou os punhos trêmulos e se preparou para outra onda de poder. Trifeixo. De repente, todos olharam para o guerreiro careca de 3 olhos chamado Tien, parado no topo de um arranha-céu com as mãos em forma de triângulo. Gohan e Vegeta semicerraram os olhos perplexos, imaginando que diabos esse terráqueo havia preparado. Ah! Uma explosão amarela do tamanho de uma praça inteira jogou Freeza no chão antes que ele pudesse alcançar Gohan. O humano, e não os Saiyajins, produziu a explosão mais impressionante do dia, forçando Gohan e Arepa a tomar os céus. Arepa também conseguiu afastar Vegeta. Após aquela explosão ousada, a rua onde eles estavam lutando não existia mais. Em seu rastro havia 1 quilômetro de largura que aparentemente não tinha fim. Ah! Tien disparou outra rajada igualmente grande no vazio que criou. De suas profundezas, um grito de agonia da voz de Freeza ecoou. E então ele fez isso de novo. Você está maluco, Tien? Kuririn gritou. Você vai se queimar. Não se preocupe comigo. Tien gritou, seu rosto queimando em uma sombra carmesim. Prepare seus melhores ataques. Ele disparou outro tiro. Gohan olhou para baixo com admiração. Pelo que ele sentiu, as explosões não estavam fazendo muito para machucar Freeza, mas sim para sufocá-lo. O Ki de Tien queimou perigosamente. Ele não estava apenas usando sua energia normal, mas sua própria força vital. Se um terráqueo estava disposto a colocar sua vida em risco por uma luta da qual ele era apenas um espectador, como poderia Gohan não fazer o mesmo? Ignorando os protestos de seu corpo, Gohan desencadeou sua transformação uma última vez, explorando as reservas mais profundas de seu poder. É tudo ou nada neste momento. Ele gritou. Goku apareceu também, ainda envolto em uma aura vermelha. Esse é o Tien para você. Um cara incrível. Eu iniciaria uma bomba espiritual, mas não sei se vai durar. Vegeta se livrou do aperto de Arepa, ainda segurando a barriga enquanto o sangue escorria pelo seu queixo. Então é só usar o nível mais alto daquele esquecido Kaio tanto faz. O príncipe de todos os Saiyajins se recuperou, embora parecesse prestes a desmaiar a qualquer momento. Gohan e Arepa balançaram a cabeça. Eles sabiam que Vegeta tinha a durabilidade do metal mais forte do universo, mas ele estava levando isso para territórios absurdos. Mas quase 40 anos vivendo sob o controle de Freeza o armaram com uma vontade que desafiava a lógica. Todos teriam que compartilhá-lo. Acho que agora é um bom momento para tentar minha jogada também, disse Arepa. Se todo mundo tem ataques suicidas em mente, é melhor tentar. Enquanto Arepa levantava o braço para as nuvens de chuva, Tien continuava atirando. Goku arrancou seu kimono laranja, deixando apenas sua camiseta azul. Com um sorriso cansado, ele respirou fundo. Filhote, aqui vai nada. Quer isso funcione ou não, estou feliz por poder fazer isso com todos vocês. Até você, Vegeta. Foda-se, Vegeta rosnou, levantando uma mão e fortalecendo o A com ki elétrico neon. Gohan se virou para seu pai. Seu pai olhou para ele. Apesar de toda a dor, apesar de todo o tormento, Gohan encontrou forças para sorrir. Você se saiu bem, filho. Gohan assentiu. Kaioken vezes 20. Goku assumiu a posição de sua técnica característica e não estava sozinho. Do outro lado do vazio, Yancha Kuririn fez o mesmo. Inferno mesmo do chão, Mestre Roshi, o criador da técnica, inchou seus músculos e preparou seu próprio ataque. Xiaotzu, Lápis e Lazuli também carregaram suas próprias rajadas. Antes que pudessem atirar, porém, Tien chegou ao fim da corda. Incapaz de aguentar mais, ele caiu do topo do prédio. Tien não. Kuririn e Xiaotzu gritaram. Eu fiz tudo que pude. Tien caiu no chão. Logo depois, Freeza surgiu do buraco, procurando freneticamente pelo culpado de seu desvio. O coração de Gohan bateu forte no peito. Merda! Ele pode simplesmente se esquivar de todos nós de qualquer maneira. Arepa rosnou impacientemente. A qualquer momento, raio. Gohan, Goku e Vegeta olharam para a confusão dela. Durante todo o tempo que a conheceu, Gohan pensava em Arepa apenas como uma lutadora padrão, tenaz, mas sem verdadeiro refinamento ou técnicas especiais. O que ela poderia ter inventado para mudar as marés e por que isso dependia da tempestade? Quando um raio caiu, ele obteve sua resposta. Todos os raios que atingiram as nuvens dentro dos limites da cidade oeste foram redirecionados para um alvo, e apenas um alvo. Freeza. O lagarto havia se tornado literalmente um para-raios, gritando de agonia, dominado pela mais forte voltagem elétrica que a natureza tinha a oferecer. Apresse-se. Arepa gritou, sangue jorrando de seus braços enquanto ela continuava canalizando o poder do céu. Agora. Goku gritou. Kami.
Yancha, Kuririn e Roshi se juntaram. Ami, e o mais forte de todos, Gohan. Enquanto isso, Vegeta e os ciborgues gêmeos também prepararam suas explosões. Era isso. Cada tsunami de Ki atingiu o alvo pretendido. Seguiu-se uma explosão que abalou todo o planeta, desencadeando reações em todos os lugares, desde as marés até os vulcões. O som dos gritos de gelar o sangue de Frieza soou ainda mais alto do que as explosões de energia, mais alto do que os edifícios caindo, os carros explodindo, até mesmo os gritos de guerra do coletivo de artistas marciais. Após uma série de explosões, terremotos e tremores secundários, a Terra se acalmou novamente. Não sobrou nada, exceto os restos de West City e 11 guerreiros que ousaram enfrentar o tirano mais temido de todo o cosmos. Sua tortura dentro dos raios da Terra foi a última que o universo viu dele. Eu estou vivo. Arepa olhou para as palmas das mãos carbonizadas no chão, a poucos metros do poço sem fundo de 1 quilômetro de largura. Os outros guerreiros se juntaram a ela, alguns de pé, a maioria sentados na calçada molhada. A chuva continuou a cair, mas pouco fez para diminuir o alívio entre a tripulação improvisada. Que raio foi aquilo? Gohan perguntou, curvado e voltando ao seu estado normal. Alguma merda científica que Kiyomi me mostrou em um livro, Arepa murmurou, ainda admirada consigo mesma. Na verdade funcionou. Embora a façanha de Arepa tenha poupado de alguma forma, Tien não teve tanta sorte. Chiaotzu, Kuririn, Yancha, Roshi e Goku se aglomeraram ao redor dele, tentando desesperadamente acordá-lo. Seu corpo não se moveu, nem mesmo o peito. Nenhum sinal de respiração, nenhum sinal de pulso. Receio que o tenhamos perdido, Roshi murmurou. Tien, Chiaotzu gritou, enterrando a cabeça nos ombros caídos de seu melhor amigo. Kuririn e Yancha deram tapinhas nas costas dele. Ele saiu como sempre fazia, disse Yancha com um sorriso sombrio no rosto. Nós lhe devemos, velho amigo. Ajoelhado, Gon olhou para o cadáver de Tien. Ele mal conhecia o cara, só o viu hoje e há 10 meses atrás na vigia. Mas ele conquistou seu respeito eterno por mergulhar nas trincheiras, embora tenha morrido por isso. Gon devia não apenas a ele, mas a Piccolo. A perda de seu mentor significava que não havia como consertar os danos, mas à medida que a Terra se reconstruísse, seus sacrifícios não seriam esquecidos. Pelo menos acabou, Arepa murmurou atrás dele. Não, graças a você, seu bebê chorão. Gon se virou e percebeu o sorriso exausto, mas não menos deslumbrante de Arepa. Calha a boca, ele riu. Assim como no planeta Linden, ela chegou na hora certa e fez o que pôde para salvar Gohan e Vegeta. Ele não sabia de onde essa garota foi enviada, mas agradeceu a quem nos céus a trouxe até ele. Ela estendeu a mão e ele a aceitou de bom grado, deixando-o puxá-lo de volta. Assim que ele se levantou, ela deu um soco de brincadeira em seu peito. Vegeta olhou para o vazio, seu braço esquerdo ainda pendurado na barriga. Embora ele não pudesse nem sentir seu próprio Ki, ele também não conseguia sentir o de Frieza. Seu eterno pesadelo finalmente terminou e ele não sabia o que pensar disso. Seu sonho era reivindicar o poder do Super Saiyan, dar a Frieza a surra que ele merecia e rir do desespero em seu rosto antes de acabar com sua vida. Seus olhos viajaram do poço até o meio Saiyajin parado a poucos metros dele. Gohan, aquele pirralho realmente mudou tudo. Assim que ele foi arrastado, o caminho de Vegeta mudou. De alguma forma, tanto consciente quanto inconscientemente, Vegeta o criou para ser seu superior, permitindo que sua visão mais suave e moralmente correta o mudasse. Eles buscaram refúgio neste planeta, uma estrela que ele considerou lixo e, por sua vez, a estrela finalmente tirou Vegeta da escuridão. Ele chegou com nada além de um garoto que achava que o odiava, e agora tinha uma mulher e um filho. Ele olhou de volta para o vazio escuro como breu. Assemelhava-se à vida miserável, torturante e vazia que ele viveu por mais de 3 décadas na Força Frieza. Ele tinha sido um fantoche naquela organização, alimentando uma mentira sobre o destino de sua raça para permanecer dócil e acreditando nisso sem seu ceticismo habitual. Em sua busca pelo poder, ele nunca sentiu muito pesar pela perda de seu pai, de seu mundo natal ou de seu povo. Mas agora ele sentia apenas um pouco de paz por eles. Eles poderiam descansar um pouco mais facilmente no inferno. Este vazio negro abaixo dele não se parecia mais com sua vida. Tinha acabado. E um raio de luz rosa subia dele a uma velocidade vertiginosa. Vegeta piscou. Sua visão bem treinada percebeu imediatamente que estava indo para as costas de Gohan. Olhe! Vegeta ficou de pé e empurrou Gohan para fora do caminho. A trave destinada às costas do filho de um Saiyan de classe baixa atingiu o peito do príncipe Saiyan. Entrou e saiu de seu coração, através de suas costas, e se dissipou. Aconteceu muito rápido para Gohan processar. Ele estava rindo e brincando com Arepa, e a próxima coisa que ele percebeu foi que ele estava deitado de costas enquanto Vegeta estava esparramado, sangue escorrendo do lado esquerdo de seu peito e deixando uma poça vermelha embaixo de seu corpo que ultrapassava qualquer coisa. A chuva poderia ter feito isso. Ele tropeçou no corpo de Vegeta. Ele realmente não conseguia ouvir nada, apenas percebeu os outros correndo em sua direção em pânico. O rosto de Vegeta estava perdendo a cor rapidamente, borbulhando sangue e ofegando por esgotar rapidamente o oxigênio. Seus olhos permaneceram abertos, embora girando lentamente para trás. Gohan colocou a mão sobre o peito pulsante de Vegeta. Sua temperatura corporal estava entorpecentemente fria. Vê Vegeta! Vegeta! O príncipe do Saiyajin afundou a cabeça para o lado, empurrando-a na direção de Gohan da melhor maneira que pôde. Lágrimas caíram de seus olhos outrora poderosos, muitas vezes intimidadores, às vezes até aterrorizantes. Nós estávamos tão próximos. Não, Gohan implorou. Não acabou. Kakid, estou orgulhoso. Vegeta não tirou o resto. Seu coração não permitiria. Sua cabeça ficou mole, seus olhos fecharam e suas convulsões cessaram.
Sua dor finalmente acabou. Gohan se ajoelhou frouxamente sobre o corpo de Vegeta, os ponteiros do tempo se estabelecendo. Isso não parecia real. Vegeta deveria se levantar, chamá-lo de pirralho estúpido por se preocupar com ele e entrar em ação. Isso não. Isso não. Dominada pela emoção, Arepa conteve um soluço e estendeu a mão para o corpo caído do príncipe. Vegeta! Ela tentou tocar o corpo dele, mas seu braço não se movia. Quando ela tentou levantar o outro braço para sentir alguma coisa, ele também não se mexeu. Eu não consigo me mover. Isso trouxe Gohan de volta à realidade. Ele se forçou a se afastar do corpo sem vida de Vegeta e deu um pulo, correndo em direção a Arepa. O que está acontecendo? O que há de errado? Não consigo sentir nada. Arepa choramingou, cuspindo enquanto olhava para seus membros paralisados. Gohan olhou para os outros, e eles estavam tão perdidos, tão amedrontados quanto ele. A cada segundo que passava, sua raiva aumentava. Ele conhecia o culpado por trás da loucura, aquele que havia assassinado Vegeta. Ele estava escondido em algum lugar e se livraria dele mesmo que isso matasse em 1000 realidades. Frieza. Gohan se virou, correndo para o buraco que Tien deixou com a visão vermelho-sangue. O braço dela. Ele ouviu Goku gritar e parou. Quando ele se virou, a primeira coisa que viu em Arepa foi um tom de azul da mesma cor dos olhos dela espalhados pelo braço. Sua cabeça gerou a imagem mais vezes do que ele conseguia contar, mas era só isso. Estava tudo na sua cabeça. O gelo estava todo em sua cabeça. Não foi real. Não foi real. Está tão frio. Arepa disse com um arrepio. Os outros ficaram perplexos, olhando uns para os outros, tentando descobrir o que poderiam fazer. Só quando viu o terror se espalhar por seus rostos é que Gohan percebeu que isso era muito real. Ele tropeçou até ela, disparando o pouco poder que tinha enquanto o gelo se espalhava rapidamente por seu braço, peito e pernas. Tudo o que ele precisava fazer era acender uma chama da mesma forma que acendeu seus cigarros, da mesma forma que salvou Piccolo. Mas quando ele levantou as palmas das mãos, ele não conseguiu fazer nada. Vamos! Gohan implorou às suas próprias mãos, ao seu próprio poder meticulosamente cultivado. Vamos! Eu não posso. Gohan olhou para cima. Todo o corpo de Arepa, do pescoço para baixo, tornou-se um tom rígido e salpicado de azul. Tudo o que ela pôde fazer foi chorar enquanto o medo dominava o espírito indisciplinado e imprudentemente corajoso que ela carregava em todos os momentos. Lápis e Lazuli correram, soprando o calor das próprias palmas para derreter o gelo. Enquanto o gelo subia por seu pescoço e mandíbula, Arepa olhou para uma pessoa, e apenas uma pessoa. Gohan capturou sua boca antes que ela pudesse terminar a última sílaba. Capturou sua cabeça e capturou seu cabelo. Arepa estava completamente congelada. Gohan caiu de joelhos. O que quer que os gêmeos estivessem tentando não estava funcionando. A locomotiva sem escalas que era Arepa havia parado. Ele não conseguiu reunir um único pensamento, seu corpo tão congelado quanto o dela pelo choque. Ela estava olhando diretamente para ele, congelada em um apelo desesperado por ajuda. Quando ela precisou que ele a salvasse pela primeira vez, ele não pôde fazer nada. E então ela quebrou. Milhares de pequenos pedaços, como se ela não fosse uma pessoa e apenas uma escultura de gelo comum. Não sobrou nenhum vestígio da adolescente linda, grosseira e teimosa. Ela era apenas uma pilha de gelo cobrindo a calçada. Os outros nem a conheciam até hoje, mas não ficaram menos horrorizados. Lazuli cobriu a boca com as duas mãos e caiu no chão com os olhos arregalados e estremecendo. Gohan não conseguia se mover. Ele olhou para o chão onde Arepa estava, mesmo enquanto o vento da tempestade varria o que restava dela no ar, e até mesmo em seu rosto. Todos os seus sentidos foram desligados, sua mente apenas repetindo uma variedade de memórias, não apenas dela, mas com Vegeta. A morte espera por todos nós, garoto. Ele realmente se foi. Quando você estiver pronto para lutar com ele, diga a palavra e eu estarei lá. Ela se foi. Espero que agora você entenda o que acontece quando você age contra mim, garoto. Tudo que importa para você desmorona. E o pesadelo havia chegado. Os pecados do pai. Aquela voz assustadora e revoltante surgiu do abismo quase sem fundo da escuridão, queimaduras cobrindo sua pele, fumaça emanando de seus membros e enchendo o ar úmido. De todas as nuvens negras de tempestade enchendo o céu, chovendo sobre os heróis, os olhos de Frieza eram os mais negros de todos. Um homem teve a ousadia de se opor à minha destruição de sua raça primitiva e desordenada de sujeira. Ele deu à luz um fraco que persistiu sob meu controle, e outro que escapou. Este último deu à luz um vira-lata, e o primeiro arrastou ele na minha vista. Gohan o ouviu falar, mas suas palavras viajaram por um ouvido e saíram pelo outro. Aquele vira-lata tem sido um espinho em meu sapato e por isso, ele será o último a sofrer e sofrerá. Mas quanto ao cachorro de seu pai, embora esgotado sua energia, Goku se manteve firme e se preparou preparado para qualquer coisa. Seu pedaço de merda. Gohan rosnou a frase das profundezas mais sujas e vingativas de sua alma, mas sua casca externa era de apenas desespero. Ambos haviam desaparecido, a chama perigosa que o guiava através do túnel negro e a luz brilhante no final. O pesadelo inevitável que violou a mente de Gohan desde a derrota de Cabine tornou-se realidade. Como sempre temeu, ele foi impotente para detê-lo. Ele não conseguia acessar a força a qual se apegava. Ele não conseguia nem resistir. Em vez disso, ele só pôde observar enquanto eles se extinguiam. Gohan não tinha mais luz. À medida que suas lágrimas ficavam mais constantes, seus soluços ficavam mais altos e suas convulsões ficavam mais feias, Gohan perdia o controle de tudo. Seu poder, sua sanidade, sua vontade de viver escaparam para um buraco negro que só carregava todos os impulsos violentos e sedentos de sangue dos quais ele sempre fugiu. Garoto tolo, somos mais parecidos do que você pensa. Eu mataria só para voltar ao normal. E você? O raio que alimentou o ato final de bravura de Arepa intensificou-se. A besta que destruiu muitas vidas rasgou o coração de Gohan. Seu poder se expandiu sob as temperaturas vulcânicas de seu sangue Saiyan fervente.
Flashes dourados brilharam no cabelo de Gohan enquanto ele rosnava como uma fera ansiando por sua presa. 10 anos de angústia finalmente se manifestaram em um rugido de gelar o sangue que podia ser ouvido de todos os cantos da Terra. O poder explodindo do corpo de Gohan que forçou todos os lutadores da Terra a se levantarem e até mesmo explodiu Freeza. Até mesmo os edifícios mais robustos num raio de quilômetros desmoronaram. Uma onda dourada de pressão atravessou Gohan, acendendo seus olhos negros até ficarem verde-azulados. Seu cabelo preto eletrificado em uma barragem irregular de mechas douradas. As células mais profundas de seu sangue explodiram em uma explosão de poder e fúria que tomou conta de todo o seu ser até que uma luz ofuscante brilhou sobre toda a cidade oeste. Na esteira da luz, Gohan tropeçou e ficou de pé. Embora seus braços estivessem soltos ao lado do corpo, seus olhos verde-azulados vingativos estavam mais pesados do que nunca, carregando uma década miserável de dor. Com seus ferimentos físicos esquecidos e seus sentidos restaurados, Gohan lentamente se virou e apontou sua cabeça para o objeto de sua odiosa ira. Freeza, o tirano genocida e desavergonhado, encolheu-se de medo diante de seu novo e brilhante poder. Com pedaços de gelo ainda cobrindo seu rosto e lágrimas escorrendo pelo queixo, Gohan se manteve firme, pronto para lutar. A tristeza, o arrependimento e o remorso não tinham mais espaço dentro de seu corpo Saiyajin. Houve apenas vingança. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.